Como vamos, pessoal? Estamos aqui hoje, mais um talk show para falar dessa vez de Ultraman. Como eu disse lá no Shinjonias, eu fiz um esforço, eu passei semanas e semanas e semanas implorando, enchendo o saco. O pessoal finalmente falou, tá bom, vamos lá, Shinjoneus. Vamos falar de Ultraman e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Bom... Estamos aqui hoje com uma mesa reduzida, mas super bacana, só de gente que sabe falar do que a gente precisa. Os únicos especialistas de Ultraman do Brasil, mano, do Brasil. Então, gente, estamos aqui hoje com Akai no Kamen, meu querido irmão, presente-se. Olá pessoal, boa noite. Tem um tempo que eu não participava do talk show. Eu sou o Akai Kamen, tô no Twitter com @Akai_Kamen e no Letterboxd, que ainda tá parado. Eu falei que no último prometia falar sobre mais de Gundam, mais algumas coisinhas, mas não voltei ainda. Mas tô lá com o meu nome de RG, Murilo Marins. Seguem lá e... Katsuya, por favor. Isso aí. Katsuya. Vocês, como sabem, eu faço criação de conteúdo, de tokusatsu, cultura geek e tudo mais. E vocês me encontram aqui no YouTube como Katsuya Harada, no TikTok e no Instagram. É isso, e eu faço lives todas as terças às 18. Antes era às 8, só que eu mudei para as 18 agora. Show de bola. Isso aí, então, guys. A gente vai falar hoje sobre, né, como eu já disse, o Ultraman, porque o Ultraman tá num ponto ali, num momento muito bacana de se falar, né? Não é só porque estamos vendendo bloquinhos aqui na Cube Station de Ultraman, né? Afinal, aliás, temos hoje aqui uma mesa singela aqui com alguns bloquinhos, né? Eu, aliás, desde a semana passada que eu consegui aqueles últimos bloquinhos, eu tenho passado todo santo dia brincando com esses malditos. Eles estão tudo na minha mesa. Esses bloquinhos, inclusive, eu vou falar pra vocês, é resistente. Que a minha filha de 1 ano e meio, ela pega esses bloquinhos, mexe. Eu já falei isso na última, mas aquela lá eu só tinha o bloquinhos do Transformers. Agora com os bloquinhos do Ultraman, é resistente. Resiste a um bebê de 1 ano e 5 meses. Essa foi a semana então que eu fiquei solteiro lá na... Foi. Oh, meu Deus. Não, mas na minha mão, cara, tipo, aqui essa semana eu trabalhei toda de casa, saca? Aí eles ficaram em cima da minha mesa lá, tipo, eu arrumei as basezinhas assim, que as basezinhas se conectam, tá? Não, mano, quando eu vi que essas bases eu fiquei... Legal pra caramba. E aí, tipo, eles ficam tudo lá em cima da mesa, aí eu pego, tiro, fico mexendo, faço pose, ponho de volta, aí tiro, faço outra pose. Então, cara, é muito legal. Então, até separei um separado aqui pra ficar brincando. Tá virando um vício já esse bagulho. Mas é isso então, guys. E Ultraman tá chegando aí, beirando os 60 anos, né? Já vai virar aí senhor de idade, né, cara? Sempre foi, mas agora sempre foi o mais antigo, né? Agora tá chegando de fato ali aos 60, né? E a gente tá tendo uma série muito legal de Ultraman no momento. Ultraman Ômega tá, desde já, posso deixar bem claro, superando todas as minhas expectativas, cara. Não sei como é que tá pra vocês aí, mas a gente vai entender daqui a pouquinho, né? Mas depois de falar um pouquinho de Ômega, a gente vai entender também um pouco sobre os projetos de 60 anos, né? Final, a Tsuburaya, como a gente sabe, a Tsuburaya adora comemorar, adora curtir ali, adora mostrar pro mundo inteiro que a franquia deles tem os anos que eles estão fazendo. Então a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aí sobre os projetos que a gente vai ter pro ano que vem, os que já foram confirmados e os que a gente espera também, tá? Então vamos falar de Ômega, caras. Como é que... Começando por você, Katsuya, porque você tá querendo falar de Ômega tem bastante tempo. Nossa, gente, o Miguel, ele fala assim, não, eu fiquei insistindo, mas quem ficou martelando pra gente falar de Ômega fui eu. Isso é verdade, Eu tô gostando de Ômega, eu tô tendo, graças a Deus, o privilégio de poder tá fazendo review, né, de Ultraman Ômega no canal, no site da tokusatsu.com.br, né, inclusive vocês encontram os meus reviews lá, inclusive eu tô devendo o review desse último episódio. Olha só. Faz um relaxes aqui já. E eu tô gostando, cara. O Ômega, ele surge... O primeiro episódio, pra mim, ele é muito bonito, né? O começo, os primeiros minutos, que é o que tem que prender, né? Os primeiros minutos é o que mexe muito. E, assim, eu gostei. Tanto que eu faço essa comparação... Os últimos os 2 Ultramans, Ultraman Blazer e Ultraman Arc, eles são introdutórios pra novos fãs. Só que ao mesmo tempo que ele é introdutório, ele é muito experimental. Também. Então tem muita mudança de narrativa, às vezes são rolês muito episódicos, né? O Ultraman Arc em si eu achei muito episódico. Ele não tinha um arco muito bem estruturado. E os dois...
essas trilhas de Ultraman estão com esse costume de, tipo, qual é o segredo da origem do Ultraman, né? Blazar foi isso, Arc foi isso. A gente tá tendo isso mais ou menos com o Ômega. E ainda assim tem série que não consegue explicar isso, né? Entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que eu não curti muito, mas ao mesmo tempo eu tô gostando de como que tá sendo construído o universo de Ômega. Tá sendo construído com muita calma, tem um começo de introdução aos kaijus, então nós vemos o crescimento desse universo com muita calma. E eu acho isso muito legal. E, assim... Ômega, ele começa bem, eu sinto que ele perde um pouco de qualidade, eu acho que eu no meu primeiro review dei 9, 8, 7, e chegou num episódio que é o das marmotas, das dançarinas, que eu acho que eu dei, foi estranho, né, eu acho que eu dei 4 ou 3, e fui desanimando muito com o Ômega, com os últimos episódios, só que eu acho, agora, depois que eu tive eu fiquei pensando sobre o porquê que eu não gostei dos episódios, e eu acho que eu cheguei na conclusão do porquê que eu não gostei dos últimos episódios, por causa que eu acho que dois antes desse nova fase de Ultraman foi aquele episódio de retrospectiva, que eu odeio episódio de retrospectiva. É complicado. E teve quebra um pouco o ritmo. Exatamente. Teve um arco em 2 episódios que era daquele kaiju que absorvia os outros e tudo mais, e que eu não gostei, eu me senti muito incomodado e eu me entendi o porquê, que é porque esse arco, o protagonista não era o Ômega, era o Kosei. E é um incômodo que tem crescido em mim durante os últimos... Que nos primeiros episódios eu até achei ok, só que foi crescendo, que é o quanto que parece que o protagonista de fato dessa temporada de Ômega é o Kosei. Não é o Ômega. Quem eu acho que teve um arco de crescimento, quem teve um amadurecimento, Ok, nós vemos o Ômega se tornando um humano aos poucos, só que quem a gente vê amadurecendo de fato é o Kosei. Agora... Nesses últimos episódios de Ômega que entra na nova fase, eu acho que eles já terminaram a construção de mundo, já desenvolveram o que tinham que desenvolver, tanto com o Kosei quanto a Yumo, e agora é o Ômega. Exato. Essa tá sendo minha esperança, que daqui pra frente é só o Ômega e vai ser arco de crescimento do Ômega. Cara, sobre tudo isso daí, eu vou passar pra você a palavra, tá? Relaxa. Mas eu acho que isso aí que você mencionou é muito bacana, cara, porque é uma visão, cara, super interessante da série, né? Como ela se estrutura, eu acho de fato que essa série, desde o princípio, ela já puxa muito aquela visão assim de que, mano, tem um mundo pra gente explorar aqui, sabe? E eu sentia que Blazer e Ark não era muito assim, sabe? Blazer e Ark, tipo, beleza, sabe? Blazer tem toda uma mitologia do mundo, né? A questão dos V99 e tudo mais. Mas eu sinto que a série lá era muito focada no personagem, né? Por exemplo, Blazer. Ele era muito focado no capitão e como ele interagia com a galera. E Ark muito ligada também no Yuma. No Yuma. Assim, é uma personagem... duas séries muito character-driven, que eles chamam. E já o Ômega, tipo, por mais que eles tenham, obviamente, o foco em alguns personagens, tem toda aquela questão do mundo, né? De que, putz, é um mundo que nunca teve kaiju e tal. Beleza, essa premissa todas têm, mas eu sinto que o Ômega tem mais aquela cara de que, assim, ela vai explorar o macro. Sim, sabe? sim. Ao invés de nichozinhos ali, como foram as últimas duas, sabe? E o negócio, eu acho que o meu problema com assistir Blazar, assim, tipo, no começo, já que a gente tá fazendo comparações, é que eu sentia que ele rolou tanto pra dar respostas que quando eles deram as respostas já não se importava mais. Cara, o Blazer, sinceramente, ó, Vamos já tirar fora aqui do caminho a questão do Blazer. Eu não tô dizendo que eu não gosto de Blazer, tá? Pelo amor de Deus. Eu até acho bacana, acho muito legal e tal. Mas isso aí que você falou, experimental, assim, num nível absurdo, tá ligado? E, sinceramente, bicho, a questão do mistério, eu acho que assim, o Ultraman, ele se ferra muito quando ele fica fazendo mistério, velho. Eu não gosto disso, sabe? E pra mim, por isso eu tô gostando de Ômega, que o Ômega parece estar caminhando pra um lugar bacana com essa questão do mistério. Ark foi muito bom com o mistério, porque eles explicaram de um jeito sensacional, botaram literalmente o Ômega, o Ark e o Yuma pra assistir toda a backstory do bagulho, isso pra mim foi sensacional. Mas Blazer fez aquele puta, mano, obviamente, não é como se, ai meu Deus do céu, fosse um negócio tipo, qual é o passado do Blazer, mas cara, é uma coisa que eu esperei muito e sinceramente até hoje não existe muito. Eu não entendi muito também. Eu tenho uma teoria sobre o Blazer, né? Que ele chegou a aparecer no stage, né? Do Anime Friend. Sim, exato. Que se entendia que ele era de outro mundo. Ele não era essencialmente da M78. Não, ele tem um mundo. Eu entendo. Essa foi uma teoria muito pessoal pra mim. Que o Blazer, ele é um ancestral dos Ultraman.
Tipo, ele é a primeira versão, é uma versão primitiva. Sim. Que é o tipo o Homem das Cavernas dos Ultramans. Aí então, depois, chegou a ser criada a M78. Eu fiquei com essa teoria, mas você, no final das contas, você não entende muito, né? Não entende, velho. Tipo, pode ser, de fato, a gente percebe que ele, não que ele seja antigo, mas que ele tá num mundo que não tem civilização avançada. Mano, todo exatamente. mundo é uns índios loucos. Mas nunca ficou claro, sabe? E eu lembro que eu fui assistir o filme e falando, agora vamos explicar. E mais uma vez não explica. Eu não assisti ainda o filme Cara, do Vlad. É bom. É legal, é bonitinho. bom. O filme Eu acho que você vai gostar. Mas falando de Ômega, agora, se teve algo que eu gostei que eu não tive que fazer, que vocês já fizeram uma boa parte pra mim, que é comparar ele com... Meu Deus... Comparar ele com Blazer e Ark, mas eu vou até voltar e puxar o Trigger e o Decker, que teve o Trigger e o Decker e, tipo, muita coisa que me cativava na franquia meio que, tipo, morreu, assim, sabe? Caramba, não tem como sair dessa, sabe? Aí veio o Blazer, tipo, o Blazer trouxe um pouco isso de volta, mas o Blazer, ele tem essa parte mais experimental que vocês falam, tenta fazer algo novo, mais diferente, não, sabe? Eu gostei, mas não muito. O Ark, eu já gostei porque o Ark eu sinto que foi o que trouxe a franquia de volta aos trilhos. Tem episódios lá que eu achei que teve o ápice do Ultraman, que é tipo o drama, a melancolia, junto com a esperança. Tem aqueles episódios que são diferentes. Quando acabou, eu falei, nossa, acho que o Ultraman voltou. Com o Ômega, eu tô sentindo que tipo, eles estão seguindo ainda o trilho que o Ark pôs. Tipo, É por causa que de Trigger até Blazer ficou muito militarizado, né? Cara, principalmente Blazer. Blazer não que eu ache muito, porque eu gosto de militarzão, assim, mas eu senti falta de alguma coisa. Eu acho que voltou com Ark e o Ômega ele voltou mais com o roteiro, tipo, seguindo certinho, né? Tipo, menos episódico. A história tá lá. Então, eles vão seguir ela. O Ark eu senti muito episódico. Eu senti que foi uma temporada muito episódica. E então, assim, o Ômega, ele tá sendo, cara, pra mim, tipo, eu vou falar, eu tentei introduzir o Ultraman Blazer pra Isa, ela não curtiu. Tentei introduzir o Ultraman Ark, ela assistiu até o episódio 12, tropou. E agora com o Ômega ela tá indo. Então significa... E ela é difícil, cara. Ela é difícil, ela não gostou da série. Ela dropa e ela não liga de dropar. Então, assim, o fato de eu ter conseguido introduzir e tá ficando é por causa que realmente a série é cativante pra ela. Sim. E até mesmo pro público no geral. Porque eu acho que o Blazer, você já tem que ter um amor pela franquia pra assistir. Sim. O Ark nem tanto, mas o Blazer você precisa ter um amor pela franquia. Não, tem mesmo. Aí que tá, né? Antes da gente continuar falando aqui, porque o papo tá bom, vamos dar uma olhadinha no chat, ver o que eu tô falando aí. Dessa pergunta, que foi um dos primeiros comentários dessa aí, é pergunta nossa. Uma interação. Show. Qual o kaiju favorito de cada um? Guys, vamos lá. Bom, isso aí, assim, já que estamos falando de Ultraman, por que não falar dos kaijus, né? Meu kaiju favorito sempre vai ser o Gomora, galera. O Gomora pra mim é... ele protagonizou uma série, né? Aquele Mega Monster Battle. É uma coisa que eu sempre digo. Aliás, no último episódio a Rina fez um comentário muito interessante mencionando a geração YouTube, um tema que um nome que eu criei, então eu achei legal pra caralho. Mas geração YouTube foi bem ali, tipo, logo depois de 2007, 2008, que foi quando estreou o Ultra Galaxy, a série que o Gomora protagoniza. Então, o Gomora era assim, não só um monstro, era meu herói também, tá ligado? Então, cara, Gomora é muito legal. Eu acho o design dele muito sólido. Um dinossaurinho, tá ligado? Monstruoso, cara. Sensacional. E o de vocês, cara? Cara, eu não sei o nome muito bem de cabeça, mas eu acho que o Eleking, cara. Eleking. Eu gosto muito do Eleking. As últimas histórias do Eleking, ele é muito divertido. E eu posso... Ele é um dos kaiju que o Ultra Seven, ele mata brutalmente. Não, ele tá na cápsula, não é? Então... É o que ele mata brutalmente. É o que ele mata brutalmente. Eu gosto muito do Eleking, eu acho ele... Tem uma história... Eu tô na dúvida agora se é no Decker ou se é no Blazer, que eu acho muito bonitinha do Eleking, né? Decker, que é uma questão meio... Então eu acho que é um kaiju que me cativa muito, mas o kaiju, assim, que quando eu vejo, eu penso, fudeu, é o Zeton. Esse eu tava meu pai. Pior que mano, o Zeton é tão foda, velho, que tipo assim, a galera mais velha vê o Zeton e fala, ih, mano, já era. E não é nem um design assim tão foda, tá ligado? Pior que hoje na Hunter, né, a gente tá com os bloquinhos lá.
também. Um deles é o do Hyper Zeton. Chegou um cara lá falando de Tokusatsu, ele viu o Zeton, ele, nossa, esse daí é... esse daí é complicado. Esse daí É um problema real na vida de todo fã, também, tá ligado? pior que foi. E o seu kaiju favorito, mané? Meu kaiju favorito ele tá no Ultraman Mebius, é o que é o Ben. Querubim. Quem assistiu o Zet conhece que é aquele que ele voa, tem um gigantão no espaço. Esse daí é meu kaiju favorito porque ele me deu um trauma de infância. Porque pra quem assistiu o filme do Mebius já sabe que tem a cena que mostra o passado do molequinho lá, do Takatokun. Do Takatokun. Que ele tá brincando com o cachorro na pedreira, tá com uns bonequinhos bonitinhos. A cena é uma fofinha, tem uma musiquinha. Legal. Daqui a pouco. Aí aparece esse kaiju, esse tal desse que é o Ben aí. Ele chega lá, tipo, bate na pedra, a pedra cai em cima do cachorro. O cachorro não morre, milagrosamente. Mas e dava muita pena. E a pedreira, eu sempre relacionei com o quintal de casa. E aí eu fiquei com medo de ir pro quintal de casa, com medo de aparecer o que é o Ben lá. E atualmente é meu kaiju favorito. Então você vê que ele superou o medo, né? Superou. Ele tem um design lindo. Eu amo. Mano, o Querubim é bem legal, cara. Ele... Aliás, eu dei de presente de aniversário pra ele, o bonequinho dele uma vez. Foi bem emocionante. Mas é isso, guys. Mandem aí no comentário, então. O que vocês acham, né, de kaiju? Do ano que vem? Cara, eu não vi. Eu não tô sabendo de nada. A última coisa que eu vi... Teve leak hoje? Hoje? Então, mas não falam do Ultraman do ano que vem. Falam de uma outra treta jurídica com a Tsuburaya. Né? Não. Isso eu cheguei a ver que eles estão brigando. Porque a Tsuburaya tá cheia de coisa. Tem muito problema jurídico nas costas, né? Agora eles estão tentando lutar pra conseguir ter total direito de utilizar os 6 Ultra Brothers na China. Eles não têm esse direito. Acredite se quiser. Mas o que eu vi de leak é que, cara, eles saiu a Terebicun lá, os leaks da Terebicun, né? Porque antes de ter leak do Ultraman, tem leak da Terebicun, que tem o que vai ter no Ultraman. Os próximos episódios de Ômega, né? Ele saiu, o próximo kaiju vai ser o Pagus, com uma versão diferenciada, alguma coisa amarela, mas não vi que vai ter leak do próximo Ultraman. Se tiver alguma coisa pra falar, Iceman, pode falar pra gente que eu não tô sabendo de nada, tá? Vocês não acham que o protagonista de Ômega parece um indígena? Não. Parece um japonês. Depende da sua visão de indígena, na verdade. De repente. É só porque... Bom, é que agora ele tá falando mais, né? Mas... o jeito que ele era meio burro. Ele era meio quietão. Sim, eu lembro o índio do Nada a ver, cara. O que mais gosto de Ômega até agora é a ambientação. Comparado a Blazer, os sets são muito mais naturais, o que ajuda na escala do kaiju, a meu ver. Cara, eu tenho um problema com sets, assim, mas isso é uma coisa que eu já comentei aqui nos podcasts, que isso é um problema de set que eu tenho só não com o Ultraman, como também com o Super Sentai e com o Kamen Rider, que eu sinto que os sets estão muito limpos. Sim. É tudo, tudo verde, tudo bonitinho, todo cenário é muito bem cuidado, não tem um arranhão na mesa, não tem um arranhão nos metais, nada, é tudo muito bonitinho, é muito clean. Isso é um detalhe que, cara, na Era Reis aí você percebia, assim, que eles gravavam em lugares normais, assim, tipo, mano, lugar, tipo, não muito controlado. Exatamente. Passa gente ali todo dia. Cara, eu acho que isso é uma coisa que eu senti muita falta e um detalhe de arte, né? Eu acho que... mas eu sei lá, eu acho que o meu favorito com questão de ambientação, acho que foi o Ark. Pra mim, o Ark era o mais que eu gostava mais. O Ark ele dava aquela sensação, tipo, por ser uma cidadezinha do interior mesmo, eles sempre mencionavam o nome da cidade, era Hashimoto, se não tô nada, né? Eles davam realmente essa vibe. Todos eles me dão um pouco essa sensação de que eles estão num lugar mais quieto, mais vazio, sabe? Mas eu acho que o Ark é o que mais fazia sentido. Eu gostava do Ark também por causa que ele fazia muito experimentação com câmera dentro do cenário. Sim, fazia muito. Sim. Fazia mesmo. Então, isso é algo que pra mim tá na essência do Ultraman desde o primeiro. Por isso que eu gostei tanto de Ark, assim, porque ele é algo... Parece Ultraman, de verdade. Você vê e fala, nossa... É Ultraman. Mas agora, cara, voltando aqui no... Vamos voltar aqui pra nossa discussãozinha bacana a respeito do que você mencionou sobre os anos passados e como morreu alguma coisa com Trigger e Decker. Eu acho bem interessante essa questão, porque Trigger e Decker, pra mim, foi o que fez o Ultraman finalmente mudar. Recentemente, alguém falou, agora não vou lembrar quem, mas alguém da Tsuburaya falou, que... de Blazer pra frente, meio que rolou um shift ali, né? Na era de Ultraman. Obviamente, ainda estamos na New Gen, né? Na New Generation. Mas
não, assim, já tem tempo que, pra mim, a New Generation meio que acabou, tá ligado? A gente tem o filme do Taiga, que chama New Generation Climax, pra mim ali já é um final. É um final mesmo. Mas eles sempre vão até Zet, né? Porque Zet, querendo ou não, ainda é uma série que tá ali, mas eu já gosto de considerar a Zet, assim, algo à parte, tipo um intervalo entre a primeira fase do New Gen e não a segunda fase, porque a gente tem Trigger e Decker, que pra mim são duas coisas separadas. Eu acho que o Ultraman Trigger e Decker, eles são eles nem se consideram, eles não é nem New Gen, é Next Generation. Isso. Eu acho que o Trigger e o Decker, eles começaram uma linha que acabou com eles, ou talvez a gente consiga, ou a gente reviva daqui a alguns anos, tem um Next Generation, Ultraman Next Generation, alguma coisa do tipo, mas eu acho que eles começam uma linha, o Z, eu considero ele tipo o epílogo do Next Generation. Eu acho que ele é tipo um epílogo do Next Generation, e realmente o Blazer é uma virada de chave. Não, é justamente esse ponto que eu queria fazer, tipo, pra mim, cara, Trigger e Decker, assim, mudou não só pro fã, a gente, obviamente, mano, como você mesmo disse, morreu. Mas pra Tsuburaya, tipo, cara, já era bem claro, eles falaram isso já. O Ketaka Taguchi mencionou isso quando ele começou a dirigir o Blazer. Ele falou, cara, me chamaram pra falar sobre a próxima série. E aí ele tava crente que ia ser o New Generation Gaia, só que eles falaram que, mano, o CEO lá falou, mano, a gente não quer seguir nessa linha, porque é muito óbvio que a gente vai fazer na próxima série, se a gente conseguir assim. E aí eles mencionaram também o fato de que não seria possível reproduzir Gaia, né? Porque Gaia é muito bom. Seria o próximo da fila, eles falaram que não dá pra fazer um outro Gaia, né? Mas a questão maior eles não queriam que ficasse muito previsível o fato de fazer um New Generation Gaia. Não daria pra ficar toda hora ia ser chato pra caramba. Eu mesmo, cara, eu lembro que quando anunciaram que depois de Trigger ia ter o New Generation Dyna, eu já não gostei ali, tá ligado? Já falei, mano, porque vamos lá, velho, eu não sei você, tá? Mas comigo, cara, também, mesma coisa que eu não gostei de Trigger, velho. Não gostei, eu achei Trigger uma série, cara, difícil de digerir, eu não curti, tipo... eu, aliás, tava descendo esses dias pra ver alguns tweets antigos do X-Jonas, quando, velho, tinha, tipo, 3 curtidas, assim. E, mano, eu descia a lenha, velho, na série, tá ligado? Uma coisa que dificilmente eu faço hoje. Se eu não gosto de alguma coisa hoje, mano, eu faço um negócio, assim, bonitinho, escrevo, né, tal. Mano, na época eu falo, mano, que episódio de merda. Eu era muito louco. E, assim, a Tsuburaya percebeu, tá ligado? Que, mano, não era o caminho que eles queriam tomar. O próprio Sakamoto falou recentemente que nem entendeu por que ele foi chamado pra dirigir Trigger, afinal ele não era um cara que tinha familiaridade com Tiga, tá ligado? Então, mano, é um projeto, sinceramente, que até hoje eu não entendo exatamente qual foi a ideia que eles tiveram ali. Pra mim, mano, eles podiam ter feito uma série, mano, homenageando o TDG em apenas uma, tá ligado? Aí não seria o Trigger, seria, sei lá, um Ultraman TDG, vai saber o que assim. Ou uma continuação de Dyna mesmo. Cara, realmente foi assim, um tiro no pé. E eu acho que assim, a gente pode concordar, não somos só nós que criticamos Trigger, tipo, a gente pode concordar que, cara, deu errado, tá ligado? Mano, é por causa... Eu acho que eu sei um porquê que eles fizeram um revival de Trigger, né? A gente começou, que a gente ia falar dos 60 anos, eu dei uma olhada do 55. O Trigger, ele foi na época do 55, então, né? E foi meio que tipo um 25 anos de Tiga. E eu entendo, eu acho que foi um pouco disso, mas eu acho que o principal, sinceramente, foi por causa que eu acho o que começa de fato a internacionalização é o Decker, ou o Trigger. Sim. Por causa que o Z, ele tava sendo postado, só que só foram muito depois. O que começa com a internacionalização de fato é o Trigger. Tanto que até mesmo a comédia muda, tudo muda. E então quando a gente vê internacionalização, a gente vê que o Tiga foi um dos últimos Ultramans que foi completamente internacionalizado. Sim. E temos uma cultura... Quase o mundo inteiro, exatamente. Né? E temos uma cultura ocidental. Eu falo que é ocidental porque a gente não vê isso muito no Oriente, mas existe uma cultura ocidental da nostalgia, que é toda hora lá pra nostalgia. A gente vê esse erro com Star Wars, a gente vê esse erro com Marvel, a gente vê esse erro com Power Rangers, em que eles tentam apelar pra nostalgia. E a gente vê diversos cases, cara. O case mais recente de nostalgia que deu errado foi Doctor Who. Eles tentaram trazer um ator que fez o 10º Doutor pra ser um novo Doutor, 14º Doutor. Desde então foi por água abaixo a franquia Doctor Who. E a gente percebe que existe uma decaída também, até mesmo na percepção de qualidade, quando você apela pra nostalgia com a Marvel. A Marvel apelou pra nostalgia, perdeu a qualidade. Power Rangers, eu gosto muito de Power Rangers, amo a franquia, só que você percebe que a nostalgia acabou gerando um certo declínio por parte do público. Então eu acho que a Tsuburaya pensou, vamos tentar trazer nostalgia. Eles foram jogar seguro, né? Exatamente. Tiga, né? Então eles trouxeram um Trigger com esse intuito, viram que
Trigger não tava indo bem, mas eles queriam pelo menos finalizar com Decker. Eu acho que quando eles iniciaram a pré-produção de Decker, eles ainda tava rolando, não tinha muito pra onde correr. Fazer, né? Então, então quando eles viram que o Trigger já não deu tão bom e Decker já tinha ido muito, então a gente não vai fazer Next Generation Guy. É o que eu penso, né, dessas coisas, porque e isso é uma cultura muito japonesa. Os japoneses, né, eles prezam pela nostalgia, mas não são reféns da nostalgia. Não se permitem ser reféns da nostalgia. Sim. E eu acho que é isso que também que pode ser tido que o diretor quis fazer da Tsuburaya, porque assim, cara, se eu fizer o Next Generation Guy, eles vão querer Next Generation de geral, Cosmos, né? E tudo mais. E a gente vai ficar preso num ciclo de nostalgia que não é legal, não é bom, não vai fazer a franquia ir pra frente. Então, eu acho que foi por causa disso. Eu só quero adicionar mais uma coisa pra encheção de saco minha. Tudo isso que você falou é verdade, mas aí pegaram o diretor mais americanizado de Tokusatsu, que é o Koichi Sakamoto. Então, viu só? Então eles tentaram focar na internacionalização durante todo esse processo. Tanto que Decker já nem é dele, né? Já é inclusive, Trigger foi o meu medo de Zetsu. Eu achei que Zetsu seria ruim por causa de Trigger. Trigger virou uma maldição. Tá ligado? Eu tô gostando de Zetsu. Eu sei que o tema é esse, mas Zetsu, ele é um Kamen Rider que joga seguro. Total. Ele é um Rider que tá com o jogo... É divertido, é interessante assistir, mas ele é totalmente seguro. Plot seguro, estrutura narrativa seguro, forma segura. Ele completamente... Ele tá jogando seguro. Isso. Sim. Exato. Mas é muito, muito, muito bem pontuado, cara, por vocês, porque eu acho que é o que todo mundo sente, saca? Foi uma série, muito, assim, divisor de água, saca? Eu lembro que, quando o Trigger... O finalzinho de Trigger, mano, assim, a série, os 25 episódios de Trigger eu realmente, assim, não gosto. Tem alguns pontos, obviamente, que eu acho que fica bacana. O arco do Ributo, quando aparece o Z... Mas é que tá, mas isso é bom porque não tem o Trigger, porque não. Porque é o 7 episódio do Tiga, meu irmão, sensacional. Mas é porque não é o Trigger, tá ligado? Agora, quando o Decker entrou... Eu gostei. Hoje em dia, sinceramente, eu lembro muito pouco de Decker, mas assim, foi uma série que, eu achei legal, pelo menos assim, pra ela... dá aquela aliviada, tá ligado? Sabe o que pra mim que é o erro de Trigger? O erro principal de Trigger é que não é o Next Generation Tiga. Entende o que eu tô te falando? Tipo, por exemplo, é um reboot. Não, é um reboot, cara. Mas, não é uma continuação. Mas sabe que isso é o mais legal de tudo, porque vamos lá. Aí a gente já volta porque a gente falou de Ultraman ter essa pira de mano, brincar com a origem do Ultraman, o que aconteceu, como ele chegou aqui, porque aquilo e tal. Isso é uma coisa que, a gente meio que entrou num consenso que depois de Decker pra Blazer rolou ali um soft reboot, mas essa pira tá aí já tem bastante tempo até. Sim. E começou com Trigger. E, mano, Trigger acho que é a série que me deu mais trauma disso, porque é uma série que, pra mim era simplesmente inviável terminar essa série sem explicar por que diabo Trigger existe, qual a relação dele com o Tiga, né? Se fosse, assim, um negócio que, cara... não tem nenhuma relação com Tiga, tudo bem. Eu ia achar uma merda, tá ligado? Mas eu ia deixar quieto. Acontece que a partir do momento que a gente tem um personagem da série, desde o primeiro episódio, que fala, que conheceu o Tiga, que veio do mundo do Tiga, que é o pai da Yuna, sei lá. Eu falei, bro... me expliquem isso. E eles simplesmente não explicam. Exatamente, tinha que ter tido uma continuação. Tinha que ter vendido o maluco lá, o pai da menina, ele fala assim, eu vim de um mundo que tinha um guerreiro. E aí, mano, ele vem do mundo e fala, caralho, que muito louco, que foda. E aí, me conta mais. E eles simplesmente não contam, brother. A série acaba e não tem nada, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia do quão isso é, velho. O Junichi Shirashiki, que é o main writer ele escreve, tem o screenplay de Trigger, né? É o cara que escreve os Ultra Galaxy Fight. Ele é um puta fã de Ultraman. Esse cara é retardado, tá ligado? Ele escreve os Ultra Galaxy Fight, aquelas referências, mano, super minuciosas, assim, tipo, um bagulhinho assim, ele sabe e tal. Ele escreveu um stage show, acho que pra algum Ultraman Festival da época, que explica isso. Você já viu isso? Não sabia. Olha que foda. O mundo do Ultraman Trigger existe. Por quê? Existe, né? Houve ali um amor muito grande da humanidade para com o Tiga, e essa vontade de rever o Tiga, a saudade do Tiga, cara, esse sentimento da humanidade criou se materializou em um novo universo para a história se repetir. Caralho! Legal! Por que diabo você tem essa puta premissa legal e não vai colocar na sua série, você tá ligado? Nossa! Que absurdo! Isso ia ser tão legal, cara, porque, cara, depois vem o Decker e, mano, o fato do Decker ser assim, uma recriação do Dyna, e o Dyna
Porque assim, depois que você já sabe um pouquinho, você entende que o Dyna original, ele é um filho do Tiga. Isso eles explicam na novel do Dyna. Ah, é? Depois eu te explico A sobre única isso. coisa que eu sei é que o Dyna é o pai do Asuka, Ele é não uma junção do pai do Asuka com o motor, né? O driver com os que sobrou do Tiga no motor. É muito louco. É muito Caramba! louco. É meio viagem. Kate Hasegawa é uma viagem quando escreve essas coisas. Mas enfim, velho. Isso ia ser muito legal de ser explorado. Podia ser explorado não só em Trigger, mas em Decker também, deixando as duas séries mais conectadas, tá ligado? Então, mano, é assim. Foi. Eu odeio falar isso, porque é um negócio bem chato ficar falando isso. Tipo, é meio assim, boroca. Mas, mano. Cara, foi uma puta de uma oportunidade perdida, tá ligado? Foi uma puta oportunidade perdida. E eu acho que por isso mesmo que depois eles falam, mano, a gente precisa mudar, saca? E aí entrou o Blazer e entrou o Ark, né, que a gente já mencionou. Aí até já agora voltando pra Ômega, afinal é um cast de Ômega, não de Trigger, tá? De 60 anos. Eu acho que assim, o Ômega, ele tá num momento muito legal, isso aí que você falou legal, tipo, eles meio que chegaram a um tom com o Ark e seguiram naturalmente. Eu sinto que o Ômega, assim, é uma continuação muito natural do que a gente tem tido desde Blazer, sabe? Eu acho que o Ômega, ele tá puxando muito pra uma série como Orb, que é aquela série que, velho... Tem a história, ele vai tem uma história, ela. tá ligado? Assim, obviamente, ele tem aqueles episódios que, mano, são... Como Besterol, por exemplo. como todo Ultraman. Tem que ter também. Tem que ter, mas assim, não é bem besterol, quero dizer, tipo, como todo Ultraman, ele é episódico. Mas tem um rolê de diferencial do episódico do... Eu tenho que defender agora. O episódico do Ômega às vezes ruim, é mais fraco, só que você ainda vê alguma coisa crescendo. Mas é justamente isso que eu quero dizer. Tipo assim, ele, como o Orb, ele tem aquela pegada, como todo Ultraman tem episódica, porém você percebe que, tipo, tá ali toda a carga do que de fato é a narrativa da série, entende? Sim, e tem também a ideia do fanservice também, que Orb tem um, e o Ômega teve um com o ator do Capitão Ribe, que é do Dyna. Aliás, é o mesmo ator, né? E tem uma do Orb que é do Kenta, o cara que fica gravando, e, tipo, é um episódio dele com o Alien Babalu? Que ele o mocinho lá. Que Magma. aquele episódio eu acho... Não, Babaru. Acho bem fofo, ele é legal, ele é esse besteirol e ele tem um fanservice que tem um ator do Seven Reis, sei lá, e é uma cena que ele fala como é ser do bem, como é ser um herói, então... Quem é o ator? O Casamori. Do Seven Reis, verdade. E aí, é legal porque, tipo, mesmo os episódios descontraídos tendem a ser os mais legais, assim, isso pra mim de qualquer franquia, assim. Seja Super Sentai, Sim, não, lógico. Ultraman, não pode faltar, mas aí que tá, pra mim, é uma coisa que eu sempre, cara, toda série que sai, aí pode até ser um pouco de clubismo da minha parte, toda série que sai eu falo, tá ficando bom, tá começando a aparecer Orb, tá ligado? Porque, cara, pra mim Orb é, assim, de longe a melhor série que a gente teve nos últimos, Da New Jane. Tá. New Jane, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu fiquei, caralho. Mas assim, eu acho Orb, cara, desde Mebius, Orb foi a mais da hora. E até hoje eu sinto que a gente não conseguiu bater, tá ligado? Ômega, pra mim, tem assim. Obviamente, são séries diferentes, porque eu lembro que você mencionou muito a questão do Kosei ter um desenvolvimento e tal. Protagonismo. Eu lembro que eu tentei comparar na minha cabeça quando você falava com o Orb, mas era um pouco diferente, porque o desenvolvimento da Cap, por exemplo, em Orb, tava já, assim, tava interligado com o Guy e tal. Eu imagino que o Kosei não estará interligado com o Sorato do jeito que a gente tem lá um romance. Tipo assim, existem teorias muito fortes. Isso é uma coisa, eu acho que já que a gente tá falando de Ômega, eu acho que seria legal a gente meter também essa questão das teorias, né? Sim. Existe uma teoria muito forte que o Kosei vai se tornar o Ômega no final. Porque isso é uma coisa que uma galera tava falando e isso me pegou muito forte na primeira aparição do Ômega no stage lá do Anime Friends. Que ele fala que ele herdou a luz dos seus antecessores. É uma luz herdada, é um poder herdado. Então, Ultraman tem isso, de às vezes ter um poder herdado. Eu acho que a gente tem isso em Ruby, né? Que os primeiros morreram e herdaram Então, tipo assim... Nexus é literalmente... entendeu? O Nexus é o poder herdado. Então, existem teorias muito fortes que o Kosei vai herdar o poder, tanto que é por isso que ele consegue utilizar os Meteor Kaiju, por causa que quem conseguiu utilizar era o Ômega. Então, já que tá sendo preparado pro Kosei se tornar o próximo Ômega, ele consegue usar esses Meteor Kaiju. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. Cara, eu acho que... feliz, né? Eu acho que... Eu fico meio triste por causa que eu acho que o Sorato vai sumir, né? O Sorato vai sumir e a gente vai ter um final meio... se o Sorato não sumir, ele vai meio que se tornar
o Kosei vai se tornar o host do Ômega, alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Parece que chegou até a vazar som, né? Do Transformador. Do Transformador envolvendo isso. Então. Aí, ó, acabaram de comentar aqui sobre isso. Então, eu acho que isso pode acontecer. No mínimo, se isso não acontecer, vai ser um rolê meio que aconteceu com o Ultraman Hikari, com aquele amigo lá do Ribin, né? Que ele meio que ele usou, ele herdou o poder do Hikari durante momentaneamente, só no final da série. Então pode ser. E no final, o Hikari ele saiu deixou de ser. Pode ser isso. Sim. Não sei. Talvez seja algo tipo. Fique algo como o Haruki e o Zet, né? Que o Zet tem o dublador dele, aí, tipo, às vezes vai, uma série que é no espaço. O Ômega aparece dublado pelo Sorato e o Kosei ele não tá lá. E às vezes o Kosei volta, se transforma e o Sorato tá meio que dublando só, né? Pode ser. Talvez seja algo assim. Mas outra coisa que eu queria puxar aqui, que eu fico meio preocupado, até que a gente falou lá de Decker. Você falou que Decker começou legal, e realmente Decker, no começo eu gostei bastante, mas é que o Ômega e o Decker tem o mesmo diretor, que também é o diretor do RB. E todas as séries desse diretor têm uma característica muito parecida. Primeira metade da série é muito boa. A segunda e o Ômega começou na segunda agora. Começou bem, mas eu não sei. Eu tô com medo. Eu acho que o legal, isso é uma coisa que eu queria ter. Eu fiquei até ensaiando na minha cabeça de comentar sobre essa questão do Ômega. É que, mano, eu tive o sentimento, agora com essa nova fase, eu tenho um sentimento que é tipo, sabe, uma segunda temporada de Ômega. Sim. Por causa que mudou. Tivemos uma introdução de uma personagem nova. Teve até um pôster. Teve um pôster. Então, essa nova personagem, essa nova forma, novos. Cara, pra mim me empolgou muito, o que me desanimou demais. Desde aquele episódio da marmota, eu tenho meio que arrastado assistindo o Ultraman Ômega. Minha mulher, inclusive, ela não assistiu os últimos 4 episódios de Ômega, por causa que ela também desanimou dos episódios da marmota. Então eu tenho que puxar ela pra gente assistir novos episódios de Ômega, pra ficar em dia, porque, cara... A gente espera que vai continuar, vai ficar bom. Eu acho que ele só tem o quê? Mais 12 episódios pra fazer funcionar? Ele tá no próximo 16, vão ser mais 9, cara. Não tem muita coisa mais pra explorar, né? Então daqui pra frente... ainda? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Ômega não vai ter cameo. Acho que eu perdi já. Não tem cameo não, velho. Assim, embora as cameos costumam acontecer lá pro 19, né? 19 é sempre episódio das cameos. Eu queria o Max. Eu queria uma cameo do Max. Ia ser legal que o Max apareceu, é que o Max tá comemorando 20, né? Mas quando ele comemorou 10, ele apareceu no X e tal, então, tipo, acho que X era uma série que tinha mais abertura pra esse tipo. E eu acho o Ômega e o Max muito parecidos, assim. Isso eu comentei no primeiro cast que a gente fala de Ômega, que foi, eles têm umas características iguais, assim. Sim, você comentou que você esperava que... Cara, eu desanimei completamente de cameo, por causa do caso que o Miguel falou, que eles gravam com muita antecedência, né? O Ultraman agora, exato. Que tipo, quando eles estão anunciando o Ultraman, já estão terminando as gravações. Então eu duvido muito que se tivesse cameo não tivesse vazado. Sim. Por exemplo, essa questão, né? Se bem que eu acho que a Tsuburai esconde melhor essa questão de vazamento do que a própria Toei, né? Que teve vazamentos de Zetsu, que estão, se comprovaram quase todos reais. Mesmo? Tipo, então, assim, a Sentai teve isso com Ghost User, então, tipo, por causa dessa antecipação, você vê, acontece muito vazamento. Então, eu acho que o Ultraman consegue guardar bem. Agora, sabe o que me faz duvidar de cameo? É que eu acho que ano que vem vai ter os cameos, sim, né? sim. Inclusive é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda é 8h39, então a gente tem tempo, mas tipo, a gente, cara, tá na hora. Eu espero, tá? Porque, putz, cara, o Ultraman tem uma coisa... Porque assim, velho, eu duvido que exista alguém no mundo que não goste, velho, de quando um Ultraman antigo aparece na série atual, tá ligado? Exato. Pra mim, mano, isso é o puro suco do Ultraman. Sempre que eu gostei de Ultraman, assim, por mais que eu gostasse bastante de Ultraman quando eu era pequenininho, eu gostava muito mais de assistir os vídeos, mano, que tinha o Tiga e o Ultraman se cumprimentando, quando tinha os brothers lutando junto. Isso pra mim sempre foi o auge do negócio. Isso é uma coisa muito legal você comentar isso, os Ultramans antigos, que minha mãe, ela assistiu o Ultraman sendo exibido na TV, quando era criança. Ela assistiu o Ultra Seven. Ela conta até hoje que quando apareceu o Zeton
no Ultraman, no Retorno de Ultraman, que é o Jack. essa e parecida. ela, tipo assim, ela ficou assim, ela disse que ela chorou quando ela viu o Ultraman e o Ultra Seven apertando as mãos, Isso é mano. muito legal, cara. Isso é muito Isso, cara, eu sinto falta disso, sabia? Eu sinto muita falta de a gente ver o Ultraman aparecendo dentro da série. Tanto que uma das coisas que eu gosto em Trigger é que o Zetsu, ele aparece na temporada de Trigger. Eles não guardaram pra um filme. E é isso que eu sinto falta. Cameo de Ultraman dentro da série. Porque esse cameo, ele muitas vezes quando é filme, todo mundo fala, ai, olha só esse filme aqui. Mas o cameo, cara, às vezes você esquece que rolou esse cameo. E acontece, e aí tá acontece, ligado? e é uma surpresa muito boa. E aí que tá, isso aí já voltando aqui pro fato que a gente comentou que, mano, hoje existe uma dificuldade muito grande. Não uma dificuldade grande, mas, por exemplo, vocês não conseguem mais fazer um negócio tão legal, tão caprichado. Por exemplo, o Blazer apareceu em Ark. Mas foi um negócio super, mano, assim, bem, tipo, puta. Eu gostei. Não, Foi ruim, eu não gostei. Eu amei. Cara, foi legal, foi um encontro bem bonitinho e tal. Só que assim, você percebe que, mano, foi um negócio meio que feito ali, tipo. Por isso que até existe, né, esse papo de que eles, mano, eles evitam fazer esse tipo de coisa por causa da China. Porque assim, não tem o ator, tá ligado? Eles fugiram muito ali, assim, de mostrar qualquer coisa relacionada de fato à série do Blazer. Tanto que na época que saiu o episódio, a Tsuburaya soltou no site de que era um Blazer alternativo. Ah, é? Era um Blazer de outro universo. Aí a galera falou, como assim? Que porra é essa? Tal, tal. A Tsuburaya atualizou e falou que não, que esse é o Blazer mesmo. Mas, tipo assim, na página do episódio na Tsuburaya lá, você descia, tinha lá, Characters. Aí tinha o também Blazer. Só que aí você clicava, tipo, era uma outra página de um outro Blazer, tá ligado? A mesma coisa com o Percy Garon. Então, tipo, ficou aquela pira assim, aí a galera falou durante uns 2 dias, aí eles atualizaram. E meio que deixaram, tipo, a página do Blazer Prime, vamos dizer assim. Então, tipo, você percebe que, tipo, eles não querem, acho que eles evitam fazer justamente pra, mano, não fazer meio que nas coxas, assim, tá ligado? Vamos ver, né? Isso não se aplica a outros Ultraman que poderiam aparecer, saca? Eu acho que eles usaram muito de encontro de Ultramans antecessores com Decker. Por isso que eu acho que eles deram um tempinho, porque o Trigger, ele tem um papel, acho que dos 25 episódios do Decker, eu acho que o Trigger aparece uns 6. O Trigger tá no monte, cara. Eu acho que o Trigger ele aparece um monte. Isso eu gosto de Decker, aliás. Eu gosto dessa... De manter a continuidade. Exato, né? Então, e Blazer não tem nenhum filme com encontro, e a Ark tem esse pequeno arcozinho, né? Que eu sinceramente, eu também não gosto. Eu acho que quando... Eu tenho esse problema até mesmo quando é Sentais e Kamen Riders. Quando só aparece o Ranger, cara, eu sinto um rolê meio vazio, sabe? Total. Não parece que a pessoa tá lá. Total. E então, tipo assim, eu não tive esse sentimento meio vazio com Ultra Galaxy Fight, porque são os atores mesmo dublando, né? Assim, então eu acho que... Depende do Galaxy Fight, na verdade. É por causa que depende do Ultraman, né, também. Porque, por exemplo, o Mebius não é dublado pelo ator, né? Nenhum dos shows até na Destiny's Crossroads é o dublador. Mas os New Gen são... Não, é a galera... Então, acho que é isso uma coisa que eu gostei. E, mano, eu espero, Deus, que o Ômega não tenha um encontro com o Ark, assim, agora, sabe? Não tenha... Por causa que eu não acho que não funciona. vai ter, não, esse universo do Ômega não abre espaço pra um segundo Ultraman, tá ligado? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Uma coisa do Ark que eu achei super legal é que o encontro dele com o Ômega acontece no universo do Ômega. Oh, meu Deus. O Blazer. Do Blazer acontece no universo do Blazer. Isso eu achei bem bacana, saca? Eu achei, assim... Por mais que eu não tenha gostado muito, assim, do Blazer ter parecido meio quietão na dele, sem ator, sem ninguém, eu achei a ideia do episódio, assim... até que interessante. Eu não gostei da ideia. Pô, cara, não matava. Não matava trazer uma pessoa do elenco antecessor, tá ligado? Meter variante do outro universo, eu achei zoado. Eu achei muito zoado essa aí de meter variante. Eu não gosto, eu acho que desde desse negócio da Marvel ficar trazendo toda hora esse negócio de variante do multiverso, eu comecei a desenvolver uma antipatia por isso. Exato. E tem, né, tipo, a variante dos personagens naquele universo. É meio pai. Eu também não gostei muito disso, não. Não gostei, não. Assim, eu gosto da ideia, cara, assim, do Ark ter ido para o universo do Blazer. Isso eu acho legal, tá ligado? Mas de fato, o fato, tipo, de ter um Akito variante lá, eu falei... E teoria, assim, vocês têm alguma teoria pra Ômega? Tipo, qual é a identidade do Sora? Cara, aí que tá, como eu disse pra você, depois que o Trigger cagou, tá ligado? Assim, pra todas as teorias que eu tinha, porque eu tinha muitas, cara. Muitas teorias, muitas. E assim, depois disso, juro pra você, eu nunca mais
perdi meu tempo criando teoria pro Ultraman. Nunca mais. O problema foi também, antes do Trigger estrear, quando só era rumor, foi quando eu e ele estava assistindo Tiga. Então a gente tava, tipo, engatado mesmo. Fih, a gente aí tava no auge da vida, todos os rumores, aí a gente ficava, não, mas e se for assim, se continuar com o tarará, tarará? Então era tanta coisa que a gente pensava que acho que estragou um pouco. Parceiro, quebrou nosso coração essa porra. Eu queria que Trigger fosse uma redenção do Evil Tiga, até que ele se transformasse. Longe, tá ligado? Principalmente então, porque o nome, eles revelaram o protagonista do Trigger é Kengo Manaka e o cara do Evil Tiga é tipo Keigo. Muda uma letra. Não, mas isso daí. Eu pensava que ia ser aquilo. Eu pensava que ia ter aqueles dois Ultras que estão junto com o Tiga. Tipo, no que. O Tiga tá em pedra e tem mais dois. Eu pensava que envolver eles também. Aí a gente manda um pouco. Mas assim, cara, em relação à teoria de ômega, cara, o que eu tenho. Não tenho nenhuma teoria, tá? Mas uma coisa que eu acho bem bacana, conversando sobre essa questão de repente, no final da série, o Kosei herdar o poder, eu acho muito bacana porque o Kosei teve um arco bem... Por mais que você não tenha gostado muito do episódio, eu achei que fez sentido o arco dele. Então, eu não gostei do episódio por causa que eu fiquei irritado com o fato do Ômega ter ficado de escanteio. Eu acho que essa primeira fase da série deixa muito o Kosei... o Sorato de escanteio em diversos momentos. Até mesmo momentos íntimos, é muito o Kosei com a Yumo. Sim. Então, agora eu espero que o Sorato tenha mais destaque. A ideia é que, assim, o que parece agora chegou a hora de pegar realmente do Sorato e levar ele pra frente. Fazer o negócio funcionar. Eu acho que é isso. Por isso que eu não gostei. Eu acho que eu reassistindo, se eu reassistir esse arco, eu entendo pela perspectiva, agora é focado no Kosei, então eu vou gostar mais. Mas eu tive um sentimento de desconforto muito grande com o fato que o Sorato ficou muito ficou meio quietinho na dele. Entendeu? Sim. Não, eu concordo, saca? Mas é que tá. Aí voltando agora pra teorias, eu acho que, cara, tendo em vista tudo que o Kosei descobriu nesses episódios dele, que é essa questão de, mano, putz, ter o que assim, o que ele quer fazer e o que ele precisa fazer, na verdade, é a mesma coisa, que, mano, é proteger a galera, é usar o poder dele pra, mano, ajudar as pessoas. Eu acho que isso faz sentido no final, ele pegar e ele dar o poder do Ômega, sabe? Eu acho que, assim, super legal, e tendo em vista que a série tá, de fato, mais linear, tem uma narrativa certinha, se dividiu em metade, tipo, beleza, a gente concordou que todas as últimas séries do Takesue, desse diretor, se dividem em metade, mas assim, essa claramente a gente percebe que eles, assim, fizeram marketing em cima disso, colocaram um pôster novo, vão mudar a cara da série, tá ligado? Vai mudar o visual dos personagens. Eu acho que, putz, isso mostra que realmente, assim, é uma série que, mano, tá meio que disposta a assumir novos riscos, sabe? Tipo, no final, matar o protagonista, sabe? Tipo, sinceramente. Eu não acho que o Sorato vai morrer, tá ligado? Mas eu acho que, mano, é possível, bem possível a ideia de, mano, de repente o Kosei chega ali naquele ponto que ele fala, mano, agora eu sou o Ômega. Isso, eu ia achar isso... Já pensou se isso, se na verdade o arco do Sorato se tornando humano pra no final de Ômega ele se tornar um humano de fato e do Kosei se tornando um Ultraman, aí ele no final acabando com o Sorato na Terra e o Kosei saindo, cara. Aí não acontece isso, a gente fica puto, acaba com o Ultraman. Não, mas também tem o final, como vou dizer, meio agridoce, né? Que é feliz, mas você fica triste, que foi algo que... Acho que... Eu tive isso com o Ark. Então, muitos Ultras têm isso. O primeiro tem... O finalzinho é lindo dele com os Off voando, mas... sim. Na terra lá. Ele chorou a última vez que a gente viu. Não, eu não chorei, mas a minha mulher, ela chora. A minha mulher é minha mãe. Ela falou que ela chorou bastante, né? Todo final. O final do Regresso de Ultraman, mano. Eu quero enterrar minha cabeça na terra. Não, cara, é um final agridoce. Tem que ter tem que ser algo meio agridoce, de fato. E eu acho que... tá acabando. Cara, sabe o final, por incrível que pareça, que eu achei incrivelmente agridoce, velho? O final de Trigger, vocês lembram? É que sim, o final de Trigger ele é agridoce. O Kengo se sacrifica. Ele sacrifica, só que o filme caga. Essa é uma coisa meio chata, né? Inclusive, já que a gente tá falando de final, me corrija se eu estiver louco. Tem um audiodrama que se indica que o time acho que é Guys, do Ultraman Mebius, o time dele morreu já? Sim. Não! Mas aliás, do Taiga. esse audiodrama... Aliás, até bom que você comentar sobre ele, porque, cara, quando eu assisti esse audiodrama a primeira vez... Assisti não, né? A gente escuta.
Assisti, até tem umas... É porque você tem que estar legendado, Ele né? tá legendado. Não, e tem até, tipo assim, umas artes aparecendo na tela e tal. Mano, eu acho que isso é a coisa que eu mais... Mano, chorei assistindo de Ultraman. Porque é o audiodrama do Taiga, né? Do Taiga. É o audiodrama do Taiga. primeiro, eu acho que É o primeiro, assim, é uma coisa... Cara, eu juro, eu não acreditei. Eu falei, mano, como é que isso existe? Porque a gente assistiu em 2021, 2020. Acho que foi no final de 2020. E eu falei, mano, como é que esse bagulho já existe há tanto tempo? Tinha o quê? 1 ano na época que a gente assistiu. E eu não sabia, porque, mano, assim, é absurdo de emocional. E, mano, é um soco no estômago. Porque, assim, é o Taiga... Eu não vou contar tudo porque eu quero que você vá lá assistir. Mas eles contam, assim, que, tipo, é o Taiga entrando, acho que numa sala, acho que em algum dos aposentos do Mebius lá no M78, ele encontra alguns objetos, inclusive o negocinho que eles têm lá de... Sim. Com os, Meteoro também, o né? meteoro, Sim. tá ligado? E aí tem uma mensagem, tá ligado? De cada um dos membros da Gais. Ele fala que ele escuta vozes doces, vozes seniors. Aí ele descreve cada um dos membros da Gais. E aí ele fala que, tipo, que o Mebius fica meio sentido quando ele lembra que, mano... pra eles, tá ligado? Já foi a vida deles, tá ligado? Pro Mebius... É como se fosse apenas uma página da vida dele, mas pra eles aquilo foi praticamente a vida toda deles e que eles já se foram, tá ligado? Então, viado, é um negócio assim, chocante. Aliás, eu vou até rever isso aí, porque agora lembrando aqui eu fiquei até, mano, meio mal. Assim, eu queria ver de novo. Porque eu fiquei tipo assim, caralho, mano. Quem contou isso foi meu irmão. Meu irmão, ele gosta dessas coisas. Né? Novel, meu irmão, ele é que entra nessas coisas envolvendo o Ultraman. Né? E tanto que o Ultraman dele favorito é o Mebius, então faz sentido ali. Ele ter pesquisado. Só que, tipo assim, na hora que ele me contou, eu fiquei, mano, não é possível que se entende que a galera da Gás já morreu. Sim. Todo o time dele. É porque a questão é, tipo assim, aí é aquela coisa do tempo, tá ligado? Mas se entende no Taiga, é no Ultraman Taiga, no filme do Taiga, no Next Generation Climax, que o tempo funciona diferente pra cada universo, né? Sim, na real, eles nunca falaram isso, assim, tipo, aqui nesse universo funciona assim e tal, mas, tipo, você fica entendido quando você descobre que, velho, o Zero tem 2000 anos, tá ligado? Mano, na série se fica entendido que na época da série do Ultra Seven, o Zero não tinha nascido, tá ligado? Então, tipo assim, é como se fizesse 2000 anos que o Seven esteve na Terra, mas se ele vier pra Terra, não, fazem o quê? Sei lá, 50. Sim. Tá ligado? Então, esse bagulho, tipo assim... meio que não se preocupe com isso, tá ligado? Mas quando eles começam a mexer com isso, o negócio fica pesado. Porque sim, morreu todo mundo, tá ligado? Já passou não sei quantos mil anos do bagulho, tá ligado? Então, mas é pesado, velho. Então, tipo assim, não acho que o final de Ômega vai ser isso. Mas eu espero, por essa atmosfera que a gente percebe que é uma série que tá disposta, mano... tomar novas frentes dentro da franquia, eu acho que pode ser sim, pode ser um final, cara, bem diferente e bem chocante. E assim eu espero. Assim, espero. Eu tô muito curioso pra identidade do Sorato. Cara, exato. E agora começou a mexer com isso, né? Dando uma aprofundada agora. Né? Agora eles começaram a fazer isso. Eu tô começando a me curar, né? Do trauma de nunca explicarem a história do Ultraman, né? Decker também não... Decker é confuso, porque Decker é um paradoxo. Tem viagem no tempo. O Decker é um paradoxo, porque ele é um paradoxo de bootstrap. Absurdo. Por causa que o Decker, ele só existe porque... a origem do Decker é contada no final do Decker, que é no filme, por causa que o Dyna, ele dá um poder pra Dinas. É Dinas ou é Dimas? Dinas. É Dinas, que a Dinas, ela dá o poder pro protagonista, que ele se torna o Decker, que ele se torna um poder herdado da família do cara, até chegar num cara que se chama Decker, de fato, que é no futuro, que esse cara chamado Decker, ele envia o poder do Decker pro passado, que é o garoto que ele usa o poder do Decker. E, cara, e se isso fosse... Puta merda. E se isso fosse estabelecido e mostrado na série, eu ia achar legal pra caralho. Só que é simplesmente uma coisa que, assim, mano, eles jogam. E se você entendeu? Se não entendeu, se foda, mano. É que nem a origem do Trigger. O Trigger é confuso pra caralho, porque o Kengo, ele viaja no tempo. Tem isso também. E ele influencia o Dark Trigger a ser bom. E então, porra. Cara, muita zona, sabe? Então esse tipo de coisa me traumatizou legal. Depois, o Trigger eu acho pior, né? Depois quando chegou o Blazer, mano, e o Blazer ficou naquela bagulho, tipo assim, mano, como ele é diferente. Mano, ele é amigo de uma águia mecânica gigantesca. Isso deve ser muito legal de entender. E ele simplesmente não explica. Eles explicam mais disso no show que teve no Anime Friends do que na série, mano. Eu falei, caralho, ficamos fudido. Mas aí a Ark, como eu disse, a Ark já deu uma amenizada, porque a Ark botou... Parece que, mano, a Ark foi, tipo, literalmente pegando o diretor das últimas séries
série falando, gente, senta aqui, vamos assistir como fazer uma história de origem pro seu herói, tá ligado? E aí eles contam que o Rution era de uma galáxia e o bicho queria comer a Terra, não sei o que lá, beleza. Não, e é explicado de uma maneira sensacional. Aquela cena mano. é muito engraçada. É muito boa, cara. E agora, e o Ômega começou a fazer um pouco isso, né? Tipo, a gente teve a primeira cena dele sendo empalado e tendo aquela primeira memória. E aí chegou os Ovaras, tá ligado? Sim. Então, assim, cara, eu acho que a gente tá caminhando pra algo muito bacana. Eu acho que o Ômega, porra, vai... Eu tô bem ansioso pro final de Ômega. Você pensa... Não reta final, porque ainda tem alguma, né, um certo tempo pra correr, sem falar os episódios recap que a gente vai ter no meio do caminho. Eu acho que vai até quando? Até praticamente março do ano que vem? Março não, sempre acaba ali, tipo, 20 de janeiro. Tem em outubro. Por causa que eu tava fazendo os cálculos, o Commander Build da Sato vai acabar em novembro. Então Sim. Assim, não. O Ultraman sempre acaba, tipo, ele sempre vira o ano, né? Aliás, é super engraçado que às vezes o Ultraman acontece de, tipo, ter episódio no Natal, assim. Tá? Eu lembro que Trigger teve um episódio dia 24 de dezembro, mano. A gente foi pra ceia, voltou pra casa e assistiu o episódio. Você lembra disso? Foi um episódio super legal até de Trigger Ele acabou. Do Dark Trigger. Ele acabou na última semana do ano até. Não era? Não, ele acabou... Na última semana teve episódio recap. O Ultraman, mano, o Ultraman sempre vira o ano e acaba ali, tipo, antes de fevereiro acaba. E aí o filme sai ali pra março, por aí. E aí já libera. Eu tô vendo que o tempo tá quase acabando. Vamos falar do o que esperamos pros 60 anos de Ultraman. Gente, é o seguinte... Que horas são, aliás? Não pode esquecer. 8h56. Tá, vamos usar esses últimos 34 minutos pra... Vamos só dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver, tira os cabelos da frente, pelo amor de Deus. Claro. Blazer foi meu primeiro Ultra, adorei que vi até hoje, tenho como top 1. Não, Ju Poker é meu maravilha, porque não é uma série ruim, tá? Eu falei aqui, mas é porque assim, eu tinha expectativas e tal, mas quando você vê, eu reassisti alguns pedaços pra fazer o Tokocast e tudo mais, longe de ser uma série ruim, eu gosto bastante de Blazer até, tá? O Nick mandou salve, um abração pro Nick. O Nick é super gente boa, tá sempre com nós aqui. Já chegou no Zeta, quando era criança, eu ficava apavorado com ele. Meu, acho que todo moleque tinha medo. Velho, não dá. Todo mundo tem medo do Zeta, tá ligado? Nosso mano Rei Brasil, nunca vi esse cara, não sei nem quem ele é. Boa noite, Ultra Lover. Dublador. É isso aí, boa noite. Gente, Rei Brasil... Né, fez sua estreia como dublador, gritando num caminhão lá no episódio dos Zets. É isso aí, Caicão, um abraço, querido. E nosso amigo Jomi, né? Eu ouvi uns boatos que Ômega estava com orçamento menor devido à série do ano que vem. Estão falando que vão aproveitar o ano comemorativo para fazer a reformulação da franquia de novo. Isso é interessante, tá? Eu não acho que isso está acontecendo, porque a gente já ouviu alguns relatos de que Ômega, eles focaram muito em fazer Ômega, assim, uma série bem comercial. Isso, né? Não sei se já chegou a ver, se a gente já começou a conversar sobre isso, mas assim... talvez não faça sentido, porque eu não sinto ela muito por causa que americanizada. Eu vi que houve reclamações por parte da Tsuburai ou produção, alguma coisa do tipo, que Ark e Blazer não vendeu tão bem como brinquedo. Então, por isso que Ômega tá em um foco mais com esse brinquedo. Tipo, os Meteor Kaiju, a gente tem o figure do Ômega que encaixa, aí depois vem um outro, aí tem um figure do Kaiju, então, tipo, desse último, aí usou o Zorovas. E então, tipo, eu acho que é isso, os Meteor do Ultraman estão vendo com esses itens legados, eu acho que é esse que é o rolê, eu acho que eles estão focando nisso, sabem que o Slugger funciona. Se a gente for pegar o item de Henshin do Decker, ou do Blazer e do Ark, não é assim tão legal. O do Ark é um tipo um cubo, eu não gosto do Henshin do Ark, e o do Blazer, ele é muito irônico, porque ele tem quase o mesmo mecanismo do Driver, que é onde ele participa. É um negocinho que gira. Então, tipo assim, eu gosto, só que eu acho que os melhores itens, apesar da gente criticar muito Trigger, por exemplo, eu gosto dos itens de Henshin do Trigger, porque ele faz uns sons legais, o Decker faz. E tem um mecanismo da hora, tipo, o pendrivezinho entrar ali no negócio do Trigger, eu acho bacana. Entendeu? O Decker tem ali um. Então, acho usável e brincável. Exatamente. Então acho que o Trigger, ele vem com esse objetivo todo para ser um pouco mais comercial, tentar vender o máximo que dá. Inclusive, eu acho que agora que temos esse novo Kaiju, possivelmente eles mudaram de visual porque talvez eles queiram vender a jaqueta.
Sim, lógico. Então, tipo assim, eu acho que é isso que eles querem dizer com essa questão de ser mais... Mas assim, eu não acho que tá com baixo orçamento, não, saca? Eu Também acho não que tá acho. no jeito ali, embora, de fato, né? Eles são bem. A gente sabe que a Tsuburaya sempre foca mais em. Cara, ela injeta mais dinheiro em série comemorativa, que é o que a gente vai falar assim que a gente terminar os próximos comentários. João Poké falou da teoria do brinquedo, tá certíssimo. O Kamen Rider Kaisa perguntou se a gente acha que a Tsuburaya Imagination vem pro Brasil. Não, infelizmente, a Tsuburaya Imagination não tem lugar no Brasil. É assim. Cara, se tivesse aqui eu assinaria na mesma hora, tá? Pro resto da minha vida. Mas eu acho que aqui não entra, até porque nos Estados Unidos eles estão fazendo agora uma força pra colocar na Amazon, na Zulu. Então, tipo, se vier pra cá vai ser nesses moldes. Eu acho tá? que se vier vai ser pela Amazon, né? O Shin Ultraman veio pela da Amazon. Exato. Eu não sei se o Ultraman ainda tá lá na Orb, se ele já saiu, se ele ainda tá lá. Eu acho que saiu, né? Saiu. Eu acho que saiu. Eu lembro que a Crunchyroll tentou trazer, eu acho que Crunchyroll teve... O Didi, o quase que simulcast, aliás, assim, né? Eu não tava muito ligado, mas teve sim, mas já saiu também, infelizmente. Mas... Acho que aqui no Brasil mesmo funciona em YouTube, cara, não tem jeito. o YouTube é o jeito, cara. O YouTube é super legal. Crossover sempre incrível, também acho. Sentai fez isso muito bem temporada passada, né? De trazer a galera. Beleza. Nonotaros, tá aí. Um abraço pra Nozomi, grandiosíssima Nozomi. Se gostasse mais um pouquinho de Ultraman, tava aqui com a gente hoje. Mas é isso, guys. Então vamos já embicar naquele comentário ali que a gente falou, né? Sobre o ano que vem e a reformulação da franquia. Caras, sobre o ano que vem, a gente vai ter uma série, né? Isso não tem como fugir. A não ser que eles do nada lancem e falam, não vai ter série. Dinheiro. Ia ser muito louco, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas eu acho que assim. Cara, a série do ano que vem, tipo, vai ser algo diferente, né? Eu não acho que vai ser muito diferente do que a gente já tem, porque, mano, como a gente meio que já concordou aqui, eles já estão. O que tinha que mudar agora, eles meio que já mudaram, né? Então eles vão seguir os moldes que a gente tem visto ali com Ark, com Ômega e tal. Mas o que tá me pegando pro ano que vem, né, depois a gente até pode falar sobre nossas ideias para a série, porque a série, sinceramente, eu não sei muito o que pensar ainda. Mas o que me pega pro ano que vem é a questão de que a gente vai comemorar, na real, a gente vai finalizar, né, as comemorações de 15 anos do Ultraman Zero. Porque a gente sabe que a Tsuburaya é meio doida com esse lance de ano, né? Ela faz uns bagulho aleatório, assim, Sim. tipo... O Ultraman Zero começou a comemorar seus 15 anos em 2024, que é, de fato, quando ele comemora 15 anos. Mas aí, desde o princípio, eu lembro que, cara, comecinho em 2024, eu tava viajando, aliás, até, eles falaram assim, ó, a gente tá com um projeto, 15 anos de Ultraman Zero, e esse projeto vai durar 3 anos. Então, assim, 2026 é o último ano desse projeto, né? E já anunciaram um filme novo do Ultraman Zero, né? Esse filme, assim, já vou tirar aqui da frente o que eu acho que tem que ser esse filme. Tem que ser a finalização dos Ultra Galaxy Fight, né? A gente tem falado desde o começo aqui sobre os últimos anos de Ultraman, a gente falou só das séries, mas assim, existe esse elefante gigantesco na sala que são os Ultra Galaxy Fight. É um formato que, cara, pra mim deu super certo, né? É o mais puro suco do YouTube da Tsuburaya, é uma série exclusiva de lá, né? E, eles criaram uma coisa absurda, assim, tipo, um mega evento sensacional, onde, mano, o multiverso inteiro de Ultraman tá envolvido. E eles simplesmente largaram. Tem mais ou menos uns 3 anos que Destiny Crossroad foi lançado, o último da Galaxy Fight, e, mano, deixou meio que assim, tipo, o bagulho em aberto, uma das histórias mais, assim, tipo, cara, mais avassaladoras, saca? Não tem como você não se arrepiar com alguns Meu irmão, episódios não do dá, Galaxy não Fight. dá. É absurdo como eles conseguiram, tipo, porque aí que tá, o Ultraman tem a força pra fazer, tem a força, tem o pique, tá ligado? De pegar e, mano, e fazer uma história assim, tipo, num calibre que você fala, nem fodendo que isso existe, tá ligado? Então, assim, o que me faz crer, né, mano, de que esse filme do Zero vai ser a finalização, ou pelo menos o próximo capítulo, é justamente o Ultraman Zero. Porque não tem como negar, rapaziada. O Ultraman Zero foi o protagonista do Ultra Galaxy Fight. Ele sempre é, na verdade, né? E dessa vez não teve como sair. Ele, aliás, ganhou 2 formas novas nesses especiais. A primeira é a Ultimate Shining, que é uma mistura do Shining com o Ultimate Idis. Mas depois ele ganhou a Wild Burst, que, aliás, é que eu tirei no bloquinho no episódio passado, que é a forma dele vermelha. Na verdade, não foi você. Foi a Rina. Foi a Rina, verdade. Vocês trocaram. A gente trocou. É isso mesmo. Então foi a forma que a Rina pegou no episódio passado. E assim, o Zero, você lembra, porque quando a gente assistiu isso, a gente assim não acreditou.
e você deve lembrar também, mas assim, o Zero passou por um arco sensacional no último. anos. Um arco assim, cara, sabe, lembra quando a tia May morreu no No Way Home? E você percebe que todos os filmes do Tom Holland eram, na verdade, a origem do Homem-Aranha dele? No Death Note acontece algo mais ou menos parecido com o Ultraman Zero. Tipo, ele tá full pistolando do jeito que ele sempre é, aquele Zero, mano, cabeça quente, falando que quer destruir o Tartarus, tal. Aí ele tá treinando com o Léo, o Seven e o Chonias. E aí, mano, no fim das contas, ele percebe que, mano, tudo isso, tudo que ele fez até agora, na verdade, era o início da jornada dele. Que começava naquele momento, no momento que ele libera a forma primitiva dele, que é todo vermelho, como os mestres dele. Então, assim, pra mim é impossível você fazer uma história do zero, um filme do zero, cara, sem mencionar isso que aconteceu, sabe? Então, pra mim, bicho, é isso que tem que ser. Só uma dúvida. Com esse filme do Zero, você acha que existe a possibilidade de acontecer, tipo, sei lá, a gente não ter o filme do Ômega? Cara, então, eu pensei nisso, tá? Eu pensei nisso. E sabe uma coisa? Ser, né? Pode ser sim, embora assim. Eu não sei até que ponto esse filme do Zero vai ser um Gekijoban normal de Ultraman. Porque em 2022 a gente teve o lançamento de Shin Ultraman e o filme do Trigger normal, né? 2022 o filme do Trigger. Então eu não sei, assim, onde ele vai se encaixar. Pelo anúncio que eles fizeram, um bagulho assim, tipo, cara, bem antecipado, com, porra, um negócio assim, eu tenho a impressão de que ele vai ser um filme, assim, com um orçamento maior, saca? Obviamente não algo como Shin Ultraman, até porque Shin Ultraman é outra pegada total, mas eu senti ali um pouco mais de seriedade. Afinal, cara, a Subaraya não brinca quando o assunto é o Zero, sabe? Então, assim, eu acho assim, é um desejo de muitos fãs. Aliás, eu vi muito japonês, quando japonês dificilmente bota opinião na a gente já percebeu isso, cara. E eu vi muita gente comentando assim, a tradução lá do Twitter, falando, gente, meu, que legal, eu queria muito um filme nos mesmos moldes do Ultra Galaxy Mega Monster Battle, que é o filme que estreou o Zero. Sim. Cara, aquele filme, mano, assim, ele mano, é puro cinema, tá Pra ligado? mim, só aquele timezinho lá que eu acho que fica meio fora, né? Que eu não gosto. É o do Mega. Mega Monster Battle. O elenco do Mega Monster Battle eu não gosto. É louco, velho. Esse filme, por mais que seja, porra, todo esse filme hoje, esse puta Way, a introdução do Zero, mano, é basicamente o filme, a finalização da série dele, tá ligado? Fica meio louco. Mas assim, é um filme, eu não digo nem pela questão da história, mas, mano, você percebe que aquele filme é caro pra cacete, tá ligado? Aquele filme, mano, é muito louco, assim, o Sakamoto chegou, é a primeira produção que o Sakamoto trabalhou em Ultraman, então, mano, ele chegou já, velho, bum, chutando a porta e fazendo um negócio bizarro e tal. É um filme que, mano, você pode pensar o que você quiser de qualquer coisa, mas esse filme é do caralho. Não, é bom. É um filme então, assim, mano, eu bom. acho que pra comemorar os 15 anos, né, pra fazer esse puto evento, mano, nada mais justo, tá ligado? Porque, velho, a gente concorda bastante disso que eu sei. Às vezes é meio desanimador você assistir o Galaxy Fight, mano, perceber que, tipo, puta, mano, porque diferente, total, outra cara da moeda desse filme, o Galaxy Fight é pobre, mano. Sim. É pobre pra Então, cacete. e é por isso eu queria que esse filme finalizasse até essa história, porque eu gosto muito do Destiny's Crossroads, mas gosto pelo roteiro. Eu acho o roteiro daquele especial sensacional. O problema, pra mim, é a direção, porque é uma história muito grande pra ser contada com uma direção tão limitada assim. É algo muito grandioso, é algo muito bom, envolve muitos personagens e ter aquelas cenas feias, tipo, são limitadas. Você consegue ver que tipo, eles gravam em um aquário do tamanho desse é só o boneco, a tela verde, eles ficam tipo assim, não passa o senso de grandiosidade que o roteiro passa. Dá o sentimento que dá é que é um... Que, tipo, é uma coisa... É que, tipo, quando você assiste Ultraman, você tem todo aquele questão, ele é gigante, olha só isso. Exato. E a gente assistindo esses Ultra Galaxy Fight, a gente esquece que eles são gigantes. Tipo, até quando, mano, se você tem uma ideia, tipo, eu lembro quando você mencionou o episódio que o Reboot aparece no Trigger, mas quando o Reboot vem pra Trigger, vem os Absolutions juntos. Né? E, cara, foi muito louco ver aquele maluco assim, tipo, num set, porque é muito real. Eu falo, caralho, tipo, e ele fica até mais bonito, tá ligado? No set ali, diferente e tal. E quando a Terra aparece nos fights, né? É tipo assim, aparece em na cena pós-créditos do Destiny's Crossroads, é justamente eles chegando na Terra do Trigger. Mano, é muito estranho, feio. É horrível. É uma tela verde, é tudo que filmado em tela verde. Mano. Você percebe até, tipo, às vezes bate a luz e você percebe, tipo, você vê o reflexo do verde. Consegue ver. Isso, mas é que tá, isso você via no filme de 2009 também. Sim. Mas então, mesmo assim lá, mano, no filme de 2009, assim, a gente não vê o brilho verde em si, a gente vê
toda a luz que eles jogavam pra não ter nenhum reflexo verde. O Exato. do filme 2009 é o do É o 8... que o Zero estreia. Ele é 2009 que o Zero estreia. O Mega Batalha. Nossa. Faz tempo, né? Então, eu gostaria que esse filme do Zero fosse, tipo, a finalização do jeito que foi o primeiro filme dele, pra passar essa grandiosidade, sabe? Eu Preciso disso. A única coisa que eu penso sobre essa comemoração de 60 anos, que é uma coisa que eu tive que pesquisar, eu fiquei também pensando ontem, é que, mano, eu acho que tem que dar um retorno, e é um retorno pra ser considerado o último retorno do Hayata. Eu tenho pra mim que tem que ser o último retorno dele. Porque, primeiro, o ator já tá com 85 anos. A expectativa de vida de um japonês, homem, é 81. O cara já passou da expectativa de vida. Ou seja, eu acho que todo ano já estão fazendo... Todo ano a família dele deve fazer bolão pra... esse ano acho que ele morre, hein? Porque por causa que quando a família é assim, né? Passou dos 80 anos, a pessoa fala... Ih, eu acho que hoje esse ano vai. Já tá no filme. Eu acho que já tá fazendo... Dona Olga entrou, que Boa noite, legal. Olga. Boa noite, Dona Olga. Já tá fazendo hora extra aqui na Terra, entendeu? Acho que o pessoal pensa... Eu já vi muita gente falando isso quando passa dos 80. Exato, Então, tipo exato. assim, eu acho que o ator, ele ainda tá meio... Ele tá lúcido, né? O ator Ele tá. do Hayata. Eu acho que ele tá com 85 anos. Eu acho que temos que ter, se não tiver uma participação dele no filme do Zero, ou ter alguma... Na comemoração de 60 anos no geral, o retorno dele. Ele precisa retornar. Porque, cara, até vai chegar num ponto, isso é uma coisa que... Porra, eu não sei se vocês, mas eu me peguei pensando nisso e eu me assustei pra caralho. Vai chegar no momento em que os primeiros todos vão morrer. Tipo, cara, o Doctor Who, quase todo o elenco tá morto. Só sobrou uma mulher. Kamen Rider, já tivemos Rider shows que morreram. Só sobrou. Sobrou várias, mas o Takeshi Hongo daqui a pouco. O primeiro Sentai, a gente tem ainda os 5 vivos. Só que, Mas cara... o amarelo nem é mais original. não é mais original, mas tipo, daqui 10 anos, cara, a chance de estar todo mundo vivo desses primeiros É absurdo. É muito baixa. Então eu penso o seguinte, cara, agora é a hora de trazer um retorno do Hayata, ou talvez trazer ele num papel recorrente na próxima temporada, no regular, ou ter um filme especial pra ele, né? Eu acho que o momento é agora, porque não vai ter depois. Isso é a única coisa que eu penso, que temos que dar o adeus. Porque, cara, já tá começando a morrer os Ultraman. Já morreu? Já morreu. O Ultraman Girodan Jack, morreu? ele morreu. Acho que ainda não temos nenhum outro Ultraman no papel principal que morreu, mas a morte Vai dele chegar, é o bem, começo, entendeu? É o começo Cara, do final de que isso aí- o tempo tá acabando. E eu acho que cara, tá na hora, que nem uma coisa, isso é uma coisa, eu vou sair um pouquinho do rolê. Eu tenho coisas que eu acho que é um momento cinema industrial, que é pra fazer lucro, e cinema arte. Existem coisas que tem que ficar na história. Por exemplo, eu acho que o Henshin, de todos os New Generation que fica do Ultraman Taiga, é uma cena pra ficar na história da franquia. Que nem o Trigger, Dyna e Gaia trabalhando juntos no 8 Ultra Brothers, ok? Que era uma variante, mas é uma cena pra ficar na história. Sim. E eu sinto muita falta que nunca teve em tela, por exemplo, uma transformação do Kamen Rider Ichigo com a Karenger em tela, em filmes da Toei. Tanto que no mesmo ano em que teve o Super Hero Senki, em que o Takeshi Hongo ele retorna, tem um especial de Zenkaiger que o ator do volta Akarenger também, volta. E que... Cara, existe um momento em que a gente tem que ver esses dois fazendo a transformação junto. Porque isso fica na história. Então, eu acho que tem que ter um momento do Ultraman, um último momento pra ficar na história. Sim. É isso que eu acho que tem que fazer. Porque... Se ele bate as botas, cara, acabou. Já era, né, acabou, velho? não tem mais o que homenagear. Exato. Eu penso bastante nisso também porque a última cena que ele gravou também foi a última cena que o Girodan gravou, tipo, de aparecer de aparente. Sim. Foi uma cena que ela é deletada até, que é no Ultraman Saga. Não, na verdade, eu acho que eles aparecem. É. O que é deletado é ele se É o transformando final, e lutando. Transformando, exato. Mas é tipo, a última cena deles tipo, se transformando de verdade mesmo é uma cena deletada. Eu acho que daria pra trazer, tipo, pra fazer a última de verdade, sabe? Eu acho que a gente precisa. Eu acho que precisa ter um momento do adeus do Shin Hayata, nem que eles matem, sei lá, o Ultraman em tela ou coisa do tipo. Eu não sei. Eu só sei que precisa disso, que nem é uma coisa que eu acho que precisa, que o Ultraman chegou no momento que ele precisa, que é uma temporada estilo Kokaiger. Eu acho que chegou a hora de Ultraman ter uma temporada estilo Kokaiger. É fanservice, não tem história, foda-se. Mas aí que tá. Tem que trazer. Mas aí que tá.
Ultraman tipo Gokaiger já não seria o Mebius, velho? Cara, então, sim, poderia ser considerado o Mebius. Só que, tipo, por exemplo, o Mebius, ele homenageia muito os Ultraman Showa. Só os Ultraman. Entendeu? Então, tipo assim, a gente... Ok, que temos o filme que homenageia o Taiga, o Tiga, né? O Tiga, o Dyna e o Gaia no filme, né, dos 8 Ultra Brothers. Só que eu acho que a gente precisa, tipo, agora homenagear a gente precisa da homenagem do Mebius, por exemplo. A gente precisa homenagear o Mebius. Não tem uma coisa homenagem do Mebius. Ok, que a gente sabe que o ator não vai voltar. Talvez o ator volte. Espero Deus que ele volte, né? Talvez. Então, tipo, eu acho que já chegou no momento de homenagear o Mebius, chegou o momento de homenagear o Ginga, chegou o momento de homenagear esses daí. E, tipo assim, nem mesmo que a gente teve um momento, né? Eu acho que é um outro momento histórico pros fãs, que é todos os New Gen fazendo a transformação num stage, né? Sim. Que eu acho que já é um momento em que, tipo assim, tem que acontecer em tela. Chegou a hora disso acontecer em tela, e nem que seja, tipo assim, são 25 episódios, vamos lá. Vamos homenagear todos os Ultramans. Um episódio pra cada Ultraman. Vai ficar muito caro. Mano, é pra história, pra ficar pra história, sabe? Eu acho que tem coisa que tem que ir pra história. E Ultraman de 60 anos eu tô com uma expectativa alta pra ser isso. Eu sei que muita gente fala, Mebius pode ser um Gokaiger, Ginga pode ser um Gokaiger, né? Sim. Pode ser considerado um Gokaiger, mas quando eu digo Gokaiger é tipo homenagear o elenco original. Nem que não tenha. Sabe uma coisa que eu também acho meio zoado? Eu acho que alguém pode falar. É que a gente tem um elenco, às vezes, de suporte tão bacana e eles preferem só trazer, às vezes, o protagonista. Você não vai trazer o protagonista, eu prefiro não homenagear, porque, tipo, por exemplo, eles desperdiçam. O ator do Trigger, que você falou, que ele vem de outro mundo. Porra, poderiam ter usado mais ele. Desperdiçam. E é quando eles trazem um ator antigo, tipo o que faz o Capitão Ribe, que apareceu em Ômega, é um outro personagem. Então eu acho que eu acho que tá na hora de vamos tentar trazer o Ultraman. O ator do Hayata temos que guardar pro filme. Então vamos trazer alguém do elenco do Ultraman? Alguém pra lá, pra aparecer, pra fazer uma ponta, pra falar alguma coisa. Porque eu acho que a gente já teve 3 temporadas introdutórias. Vou contar Trigger junto. Tivemos 4 temporadas que quando a gente for fazer temporadas para começar Ultraman. Oi, eu sou o Katsuya. Então, tipo, você sabe que, tipo, Trigger é pra começar Ultraman, Blazar, Arca, o que eles são mais experimentais? Ômega. Então já tivemos muitas temporadas pra você poder começar a assistir Ultraman. Agora tá na hora de você, fã, ficar louco quando assistir Ultraman. Mas, vamos lá, cara. Você tem alguma coisa pra dizer sobre isso? Não. Não? Não. Tá bom. Eu concordo. Eu acho que... Sim. Assim, eu acho que, tipo... Dá pra fazer algo, tipo, não tão Gokaiger, né? Segurar um pouco o freio, que Gokaiger, tipo, muito atrás. Assim, tipo, Mas eu sinto falta de uma série, tipo... feita, tipo, pra quem é maluco, sabe? Pra quem é fã mesmo. Exato. Eu sinto falta disso. Cara, vamos lá. O que eu até mencionei quando a gente começou a falar sobre participações, né? Sobre a falta de participações. Cara, o Ultraman tem um pouco disso, né? Que chega assim, tem uma hora que parece que, a própria Tsuburaya não lembra mais da própria história. Isso acontece conforme o tempo passa. Tipo, ali, um pouco antes deles lançarem o primeiro Ultra Galaxy Fight, aquele que nem era ainda o New Generation Heroes, né? O primeiro Ultra Galaxy Fight. Eu tava achando, sinceramente, que a Tsuburaya tinha, esquecido, tá ligado? Ginga e tal, porque a gente tava ali no Ruby já. Ginga já tinha 5 anos e, não tinha. Fazia tempo que o Ginga não aparecia, o Ginga não era mencionado e tal. E eu não vi a hora, assim, de, eles juntarem os New Gen, sabe? Eu achei que isso não ia acontecer, tá ligado? Sem falar, aí beleza, aí aconteceu, né? O Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, Ultraman Taiga, querendo ou não, é uma série que, já começa com os New Generation Heroes juntos e é, de fato, o clímax. E aí logo depois, no 2020, no ano seguinte, a gente teve o Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy, que assim, chutou o balde, trouxe gente que eu achei que a Tsuburaya nunca mais ia colocar em tela, Eles trouxeram de volta o dublador do Nice. Meu amigo, o dublador... Não, isso é o dublador do Nice, o Kenichikai, o Kanekosugi. O Kanekosugi, tá ligado? Ele voltou pra dublar o Ultraman Power Edge. Meu amigo! Americana, mas... Na dublagem americana. Ele voltou. Ultraman Great voltou, então assim... Pra mim, o Andromeda, o Ultraman Jonas, os USA, gente, que não aparecia assim a papo de, 40 anos. Tá o Scott, o Chuck e a Beth foi a primeira participação deles live action, inclusive, não foi? Ou já tinham aparecido antes? Já tinha aparecido no filme do Zero mesmo. Mas é tipo mas eles não falavam, eles não tinham voz, né? Tanto que, assim,
do elenco dos 3, 2 já faleceram, mas o único que tava vivo voltou no Destiny's Crossroads, que é o do Scott, do Chuck, né? O Scott? Eu sempre confundo É o Scott. o nome. Qual é o nome do dublador? É Toru Furuya. O cara faz o Amorore e engana. Mas enfim. Então eu quero dizer assim, sempre chega aquela hora que, mano, os caras, bum, tá ligado? Dão um choque, fala, caralho, tipo, mano... A gente tem tanto personagem assim, vamos usar eles, né? Exato. Vamos Então, usar. tipo assim, esse tipo de coisa... eu acho que, cara, o ano que vem, se Deus quiser, e ele vai querer, é o ano que isso vai Que acontecer. a gente quer também. Exato, porque, mano, assim, eu acho que eu tenho quase certeza que vai ser pro filme, sabe, Kat? Porque, cara, assim, vamos lembrar que, mano, quase todo filme entre 2006 e 2012, o Susumu Kurobe apareceu, pô. Ele apareceu no filme do Mebius, ele apareceu no H Brothers, ele apareceu no Ultraman Saga, ele apareceu até no filme do Mebius, né? Ele tava, o Damoroboshi também. Então, assim, cara, dá pra colocar essa galera, sabe? Dá pra colocar. Quanto a atores de apoio das séries antigas, isso é uma coisa que acontecia muito. O Toru Furuya, ele tem, né, problemas, né? Mas enfim. Tem problema. Sério? Ele é uma Saía história, com criança, enfim. Mano, Ai, nossa, eu não sabia disso. Mas Esse foi vamos mega lá. cancelado já, ele Exato. acabou. Mas vamos lá. Cara, ator de apoio aparecia muito, velho, em filme do Tsuburai antigamente. Aham. Se você assistir, cara, o filme do Ultraman Z, Ultraman Z 1 e 2, mano, o elenco inteiro de Ultraman tá nesses filmes. Ah, é? O Id, Assisti. a Akiko, o próprio Hayato, obviamente. O Akid Kobayashi, acho que a última a parte... última participação O do Capitão Muramati, que tá em Kamen Rider também, tá ligado? É o Tobe Tachibana. O Tatibana do Kamen Ah, Rider. sei. Mano, a última participação dele no Ultraman foi nesse filme, sendo um pescadorzinho, tá ligado? Então, tipo assim, eram várias câmeras legais pra caramba. No filme do Cosmos, eles trazem um elenco de apoio quase inteiro de Tiga e Dyna. Mas eles tá interpretando os personagens. Não. então é isso que eu tô falando. Tem que ele trazer quer eles. outro- Não, claro, mas tipo assim, é uma coisa que nem isso mais eu vejo acontecer, tá ligado? Tipo, eles nem voltam. Obviamente, o Hibiki voltou agora, mas, tipo, beleza. O Hibiki, querendo ou não, já é assim. Ele voltou mais porque ele é um brother da Tsuburaya, não porque ele é, mano, alguém que atuou na série. Então, é por isso que eu queria isso. Eu queria o elenco de apoio retornando, interpretando os exato. personagens, sabe? Ver o crescimento deles, ver o amadurecimento. Caramba, já é 9h21. Vamos terminar rapidinho. É só pra terminar meu ponto aqui. Tipo, eu acho sim que a gente precisa de uma despedida pros Ultraman Show, até porque, mano, essa água na bunda que você falou, tipo, mano, a galera tá começando aí. Foi quando eu senti, cara, quando o Girodan morreu. Exatamente. Irmão, quando o Girodan morreu, assim, até a ficha cair, velho, de que assim, não ia existir mais uma forma da gente ver os ultra clássicos juntos, mano, demorou muito, cara. E, mano, foi ali que, mano, pra mim, o filme do Ultraman Mebius virou um clássico naquele momento. Porque, Sim. mano, foi a última vez que a gente viu eles juntos, sabe? Então, mano, isso não vai mais acontecer, tá ligado? E, mano, eu lembro de falar tanto. Aliás, em 2019 eu comentei num post do Tokudok no Instagram. Falei, meu irmão, porque o Girodan tá em Rio Soldier de 2019. Ele tá. Eu falei, galera, olha que absurdo. A Toei botou o cara pra fazer a Tsuburaya, não coloca. Com referência ainda. A Toei faz toda vez que ele Exato. dá pra Dá um Toei tem uma jeito. referenciazinha. E, cara, é meio triste saber que, mano, depois de Rio Soldier, ele não voltou mais pra Ultraman. Depois do Ultraman Saga, ele não voltou mais pra Ultraman, sabe? E aí que tá. Eu espero do fundo do coração, cara, que realmente eles tenham, nem que seja uma participaçãozinha no próprio filme do Mebius, o Susumu Kurobe e o Koji Moritsugu, né? O Hayato e o Dan. Eles não são assim, eles não aparecem o filme inteiro e tal. Eles aparecem só realmente pra, mano, se transformar e no final pra dar tchau, tá ligado? Cara, pra mim pode ser assim, tá ligado? Porque, mano, a gente precisa ver esses caras de novo, saca? A gente não pode deixar esses malucos. Uma última. O sentimento que eu acho que tem que ser é vender como se fosse a última vez. A promessa é: se acontecer daqui nos 65, 70 anos, porra, foda pra caralho. Mas essa é a última vez. Exato. Vender como se fosse a última vez que a gente fosse ver eles. Que eu acho que vai ser, cara. Ou talvez, sei lá, no ano que vem, depois do 61. Mas a gente tem que ter uma última vez deles. Sim. Porque a gente não sabe se vai acontecer. Exato, cara. E tá acontecendo. A geração tá acabando. É meio chocante, mas, tipo, por exemplo, eu não tenho mais meus avós, praticamente. Só tenho uma avó. Eu tenho uma também. Uma geração. Uma geração tá se desfazendo. Então a gente tem que sacar isso logo e ter que homenagear Exato. enquanto os caras estão vivos. Exatamente. Enquanto tem vida. E assim, uma coisa que eu achei super interessante, Kátia, é que você colocou isso, que pode ser algo resolvido na série do ano que vem. Porque, sinceramente, é uma coisa que, mano, eu tô super no escuro quanto à série do ano que vem. Não sei o que vai ser, não sei o que pode ser, ainda mais quando o filme vai ser o que... Cara, vamos ser bem sinceros. Mesmo se o filme não for isso que a gente tá imaginando, a finalização dos arcos dos Absolutians, pô, provavelmente vai ser um filme. Os caras não vão usar esses lotes pra fazer um filme meia boca. Vai ser um evento, sabe? Sim. Agora a série,
Pode ser, sim. Eu acho que o Ultraman tem seu próprio jeito de homenagear. Não acho que vai ser algo como o Gokaiger ou como, sei lá, Decade, né? Como você mesmo disse, puxar um pouco o freio de Gokaiger. Eu acho que a gente pode fazer uma série comemorativa assim, mas do próprio jeito. Porque o Ultraman, velho, aí que tá. Falando mais uma vez sobre não jogar fora oportunidades. O Ultraman não joga fora a oportunidade de comemorar, sabe? Ele não vai fazer uma comemoraçãozinha meia boca. Não vai fazer um Decade da vida, tá ligado? Então, assim... Espero, cara, tô bem ansioso pra ver o que eles têm pra gente, sabe? Porque, sendo bem sincero, os 55 não foi a melhor comemoração. Pra mim, a comemoração dos 55 anos de Ultraman tá em Upload Conspiracy um ano antes, 2020. E eu espero do fundo do coração que, cara, esses 60 sejam, assim, melhores e, putz, cara, eu acho que, assim, tem tudo pra ser. Eu acho que tem que ser, eu até mesmo fico pensando, falando por quem é fã, cara. Quem começou assistindo Ultraman com 8 anos já tá na terceira idade. Tá? Até eles estão sentindo que tá acabando pra eles. Exato. E que eles assim, cara, eu acho que eu não vou tá conseguindo acompanhar o Ultraman daqui pra frente. Exatamente. Então, algum momento a gente precisa de... Eu até uma coisa que é interessante, que eles falam que tem que ser uma virada, né? Que a próxima de 60 anos vai ser uma virada. E eu acho que é isso. Eu acho que 60 anos deve ser uma finalização de Ultraman como um todo pra começar uma nova era de Ultraman em 61. Com 61 anos. Porque pra uma pessoa, isso é uma coisa assim muito louca. A gente tá um pouquinho... mas isso é uma coisa que... Cara, vocês vão achar muito, talvez, frescura. Mas eu tenho um medo muito grande, por exemplo, de morrer e ter, tipo... eu acho que... E no ano seguinte saber que vai ter o filme do Homem-Aranha, tá ligado? A gente tem Isso com o Ultraman. Entendeu? Então, tipo assim, eu fico meio agoniado com isso. Então, tipo assim, eu acho que uma pessoa com 68 anos assistir, vamos citar aqui um filme Ultraman The Final, vamos chamar assim, que é o que estabelece que é o final de tudo que a gente conhece como Ultraman agora e daqui pra frente vai ser diferente. A pessoa vai tipo assim, tá, é aqui... Eu posso morrer, pai. Mas é meio bizarro pensar isso, cara. E assim, o Ultraman é uma franquia que, cara, como é uma franquia muito assim, geracional, que, mano, porra, tá todo mundo ali ainda. Não tem como você fugir dessa ideia de que, mano, eu vou morrer e não vou ver o que vai ter depois. Exatamente, tá ligado? É bizarro. Eu penso muito isso, cara. A gente já teve uma conversa super cabeça sobre isso uma vez, tipo, no quarto escuro, mano. E a gente vai morrer, vai ter mais, tá ligado? Eu até fico aqui pensando, né, que tipo, por exemplo, Star Wars que tem sempre episódios. Eu terminei de assistir o episódio 9 Mas e falei... gente que já morreu e não tá entendeu? Nada, tá ligado? Então, tipo assim, eu lanço o episódio 9, tá, é aqui. Acabou pra mim. Então, tipo, eu não... hora extra, Você tem que ter o ponto final. Exato. Eu lembro uma comparação que eu fiz até, meio maldoso até. Tinha, quando a gente tava assistindo Andromelos, a gente assistiu um vídeo, tipo, de um programa de criança japonês lá nos anos 80 mesmo. Tinha um moleque cheinho, assim, Um molequinho feliz da vida. fanzaço de Andromelos, ele falava tudo aí os Andromelos chega lá assim, E foi bem na época que o Andromelos tinha voltado no Ultra Galaxy Fight. Eu pensava, 40 anos aí eu pensava, será que esse menino tá vivo pra ver que o Andromelos voltou? E a gente pensa nisso. Será que ele estaria feliz? Será que ele tá vendo? Porque, cara, é muito tempo. É uma coisa, tipo... mano, o Andromelos, assim, ó, entre Andromelos e Upload Conspiracy, o personagem não apareceu em lugar nenhum, tá ligado? Ele ficou num limbo, mano. Então, cara, é muito interessante ver isso, sabe? E o que você diz de, mano, isso, tipo, dá ali um ponto final e, consequentemente, um ponto inicial... É bem interessante, é o que o nosso amigo John Me aí comentou, né? Porque, tipo assim, ainda é New Generation, de fato a gente já comentou aqui que, assim, tematicamente não é, né? Mas ainda assim não existe uma nomenclatura nova, tá ligado? E eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu diria que não. Eu acho que, assim, o formato, né, de Blazer, Arc e Omega ainda tá muito recente pra eles, de repente, quiserem reformular. Mas pode ser, vai saber. Não, tipo, só... Não reformular essencialmente, mas... estabelecer que aqui, se você quiser parar de assistir, Doctor Who teve isso. Doctor Who nos especiais de 60 anos, o doutor ele meio que tem uma bigenerada. Ele se bigenera, ele meio que vira 2, e aí nós acompanhamos o que se bigenerou, que é o ator do chute. Só que meio que se entende a partir desse ponto que a versão original do doutor, os dois ainda são o doutor essencialmente, mas uma versão ficou e ele meio que se aposentou. Aqui ele é um martelo pra dizer assim, olha, se você acompanha o Doctor Who até aqui, até esses 60 anos, e você quiser parar, é agora.
Esse é pra você. Daqui pra frente é pros novos. E eu acho que é isso que falta pra Ultraman. A gente ter essa martelada e ter aquela promessa, cara. É a última vez que você vai ver o Shin Hayata. E bater o martelo. Você nunca mais vai ver o Shin Hayata. E esse que é o coração que se deve ser vendido desse produto, sabe? O nunca mais. Não, tá ótimo. Eu acho que é isso. Faz total sentido. Cara, curiosamente, um pouquinho antes deles anunciarem Absolute Conspiracy, eu escrevi no meu bloco de notas, eu tenho até hoje, um filme de Ultraman, cara, eu tenho até hoje, porque assim, eu queria, hoje, sinceramente, eu não quero mais isso, mas na época eu queria que houvesse um filme, uma cena, algum momento que a gente visse todos os Ultraman juntos, todos. Hoje eu não acho que isso cabe mais, sendo bem sincero. Mas lembro que eu fiz assim, tá escrito aqui, se eu abrir meu bloco de notas agora, a gente conta esse roteirinho, sabe? E era super ambicioso, super irreal de existir, tá ligado? Mas no final ele acabava com o Hayata voltando pra Terra, aproveitando a vida na Terra como um ser humano, com os amigos que ele fez ao longo dos anos. E assim, não era só a SA, era o Dan Moroboshi, era o Hideki Go, era o Seiji Hokuto, eram todos os Tem que ter todo. Tá ligado? Então, mano, infelizmente isso não pode mais acontecer, porque a gente perdeu. Um deles, pelo menos. Tá? A gente fala do Shin Hayata, quando eu falo com o retorno do Shin Hayata, eu quero o Shin Hayata do Shin Hayata. Sim. Eu não quero o Ultraman na versão humana do Shin Hayata. Eu quero o Shin Hayata do Shin Hayata. Exato. Gente, a gente bateu 9,5. 9,5. Não, vamos terminar rapidinho. Antes da gente dar nossos adeus aqui, eu queria só porque eu fiz uma propagandinha lá. Eu queria falar uma outra coisa enquanto você procura. Claro, não, pode falar. É também isso que você falou já, que acabava com o Shin Hayata passando tempo lá na Terra. Eu gostaria que a Tsuburaya fosse meio ousada e desse um jeito de, tipo, deixar o Ultraman Jack vivo, mas desse a entender que o Hideki Go faleceu. Que ele cansou de lutar, que ele já não quer mais ser o Ultraman Jack, tipo, sabe? Cara, eu acho assim... Morreu. Eu sei que tem muitas reclamações, mas eu gosto, tipo, por exemplo, da homenagem que eles dão pro ator que morreu no Velozes e Furiosos 7, que ele continua vivo. Talvez estabelecer que é por causa que eu entendo, assim, eu acho que o Jack, depois que ele se separa do Hideki Go em final do o Retorno de Ultraman, eu acho que ele se separa. Então, ele nunca mais se encontrou. Então, eu entendi que ele... Até mesmo o Shin Hayata, que aparece posteriormente, é a versão humana do Ultraman no Shin Hayata. Não o Ghost, não o original. Entendeu? Eu acho que talvez a gente possa... Talvez o Jack, a gente possa ver a versão humana do Jack de costas, sabe? Seja um ator... A mão só, né? Sem a mão, assim, né? Ou uma versão de um vídeo já gravado, assim. Sim. Já pensou que plot twist seria se a gente soubesse que, sei lá, o ator... Ele gravou alguma última cena antes e a gente não sabe. E, tipo, ficou nesse cofre até hoje. Cara, eu ia chorar pra caralho. Mas aí que tá, eu acho que falta, porque também, mano, falta alguma coisa, alguma homenagem ao Hideki Go. Até hoje não fizeram. Dizem que tem toda aquela estética do Regresso também pra homenagear. Eu, sinceramente, não boto muita fé nisso, não. Porque ninguém nunca nem falou sobre isso. Eu acho que falta ali um acknowledgement, né? Desse tipo de coisa. Eu acho que, sinceramente, ano que vem pode ser o ano disso, né? Gente, infelizmente a gente vai ter que terminar. O papo tá muito gostoso, né? Eu vou só dar uma lida aqui em algumas opiniões rápidas que o pessoal me deu de Ômega, porque eu joguei lá no Twitter. Verdade, não. Eu joguei no Twitter, então assim, a gente devia ter feito isso antes, né? Mas assim, minha camarada Lilia aqui comentou que tá triste, né? Que daqui a pouco tá pra acabar o Ômega, e de fato, a série de Ultraman ela acaba muito rápido, né? Quando você pisca, já acabou. Ela tá gostando bastante da construção gradual da amizade do Sorata, do Kosei da Yuma. Isso é, pra mim, um dos pontos altos da série, a gente não comentou, porque isso, assim, é tão óbvio que é legal pra cacete, que eu nem falo, mas assim... É bom salientar, tá muito gostoso de ver isso, sabe? A interação tá muito boa, de fato. O Alex Caminha tá sempre assistindo a gente daqui também. Diz que tá adorando e tá ansioso pela introdução uniformizada. Eu também. Eu também, eu acho que todo mundo tá. Eu também. E tá se tornando... a Cris comentou que tá se tornando uma das séries favoritas de Ultraman. Isso é bom também, é super legal ver esse tipo de coisa. Assim, eu não diria que tá sendo uma das favoritas minhas de Ultraman, porque tem muita coisa na frente ainda, mas... Com certeza tá entrando num top 10 ali. Eu acho que de Trigger, entre Trigger e Ômega, Ômega pra mim tá no topo. Sim, com certeza. Acho que desses últimos 5 anos. Fácil. E o nosso mano Wilson Strata do Renchi Rio disse que tá do balacobaco. Também acho que tá do balacobaco. Apenas isso, tá? E é isso, galera. Bom, vamos então dar o nosso chat aqui. Antes disso, queria
Vou lançar aqui nosso jabá, né? Como diz lá no TokuCast. Sou o Shin Jonas, pessoal. Tô sempre lá no Twitter comentando bastante sobre o Ultraman Ômega, semanalmente, né? Falando sobre o Ultraman e sempre aqui no Toku Show, conversando aí com vocês e com quem estiver aqui na mesa comigo, tá? Foi um episódio muito bom, aliás, obrigado, tá? Obrigado pela companhia. Sigam lá, pode seguir. A Kai Underline Kamen no Twitter, mas o melhor lugar que vocês podem me acompanhar é aqui no Toku Show mesmo, que é aqui que eu sou mais ativo, aqui que eu falo, aqui que eu participo. Então, Toku Show e Anime Hunter Liberdade. É isso aí. Katsuya Harada, vocês encontram no YouTube, no TikTok, é isso, assim. E sabe o que precisa? Precisa de uma barrinha escrito meu nome, por causa que eu acho que Ninguém tá O cara bota Harada com ela. Exatamente. Mas é isso. É isso? Bora lá? Então tá bom, gente. É isso aí, brigadão, viu? Vamos lá então no 3. 1, 2, 3, shot! Abração, people! Até mais! Agora você vai ter que desligar a live lá.